Canal Gameplay, escute áudio novel. Se inscreva. Veja essa gameplay irada enquanto escuta. Sistema de Inteligência Diária. Parte 42. Capítulo 308. Você soube? O território da Maré Vermelha atacou o domínio do Visconde Zachary. O quê? Recorrer à força por causa de uma troca de terras? Isso é extremo demais. Ele está tentando se rebelar? Quando a notícia foi divulgada, todo o círculo nobre do sudeste do território do norte ficou abalado. Naqueles salões e salas de recepção do conselho, os sussurros se espalham como fogo em palha seca. Mesmo para os padrões do território da Maré Vermelha, esse comportamento é imprudente demais. Quem se atreveria a negociar com ele agora? Hoje é Zachary, amanhã serei eu? Muitos já haviam começado a escrever relatos anônimos para a capital imperial. As cartas estavam repletas de acusações de apropriação forçada de território, ameaças militares e violação de acordos imperiais. A suspeita, o medo e a raiva cresceram silenciosamente entre os nobres e os mercadores. O prestígio do território da Maré Vermelha parecia estar à beira do colapso, até que o território da Maré Vermelha exibisse publicamente os vestígios da batalha. Os corpos foram levados para fora da cidade, os restos mortais dos remanescentes dos Jurados da Neve, com a tênue marca dos Jurados da Neve ainda visível em seus braços. Ao mesmo tempo, fragmentos de estátuas de pedra quebradas também foram recuperados do altar. O Visconde Zachary não só adorava secretamente um deus maligno, como também utilizava sacrifícios humanos como meio de invocação. Assim, muitas das cartas de acusação foram reduzidas a cinzas à luz de velas antes mesmo de serem enviadas. Então foi isso que aconteceu. Conspirar de fato com remanescentes da antiga Terra da Neve e adorar um deus maligno. A Maré Vermelha realizou um grande feito. A opinião pública mudou instantaneamente e a situação se inverteu completamente. As pessoas já não falavam da controvérsia da troca de terras, apenas da infiltração do deus maligno e do veneno do território do norte. Afinal, erradicar os Jurados da Neve era o que se considerava politicamente correto no território do norte. Ninguém ousava levantar qualquer objeção. E quando mais informações foram reveladas, todo o círculo nobre do sudeste entrou em erupção. O Visconde Zachary, vestido com um manto nobre esfarrapado, foi escoltado de volta à cidade principal da Maré Vermelha por 5 cavaleiros quebra-orbes. Seu rosto desprovido da antiga arrogância, restando apenas o vazio oco que se seguiu à loucura. Ele rapidamente confessou vários nomes nobres envolvidos na adoração de deuses malignos. A maioria eram nobres da fronteira que se aproveitaram do caos após a praga de insetos para reunir os remanescentes dos Jurados da Neve. Aqueles que viviam no coração do sudeste foram expurgados em grupos por ordens de cavaleiros enviadas pelo território da Maré Vermelha. Para aqueles que se encontram em áreas externas, Louis enviou a lista aos respectivos governadores dos condados, recomendando cooperação na resolução do assunto. Então, o Tribunal da Maré Vermelha, sob as acusações de adoração a um deus maligno, abrigo de remanescentes dos Jurados da Neve e realização de sacrifícios humanos, condenou a família Calvin ao extermínio. O julgamento foi conduzido pelo Departamento de Execução da Maré Vermelha, sem direito à defesa, sem público e sem indulto. Nem mesmo seu filho ilegítimo mais novo foi poupado. O destino de outros nobres que cultuavam deuses malignos e abrigavam Jurados da Neve foi semelhante. Todos os seus territórios seriam tomados e reconstruídos pela Maré Vermelha. A notícia espalhou-se por toda a região sudeste, tanto os nobres ligados a deuses malignos quanto os que tiveram contato com os Jurados da Neve, e todos ficaram repentinamente tensos. Durante um período, o escritório administrativo do território da Maré Vermelha recebeu continuamente um grande número de pedidos de troca voluntária de terras. Surpreendentemente, entre eles havia vários nobres inocentes que não tinham nenhuma ligação com o incidente. Eles não tinham remorso, era apenas, quem sabe? E se aquele lorde achar que eu posso ser problemático? Trocar de terra cedo, encontrar a paz cedo, me livrar das noites sem dormir. Os nobres sabiam perfeitamente que a ação rápida do território da Maré Vermelha, as provas contundentes e a repressão implacável não deixavam espaço para explicações ou negociações. Neste ponto, qualquer um que ousasse resistir seria verdadeiramente tolo. E quanto aos documentos de solicitação de permuta de terrenos, Louis não se deu ao trabalho de examinar os motivos subjacentes, deixando-os para seus subordinados arquivá-los. Independentemente de sua inocência, visto que se apresentaram voluntariamente, tudo foi aceito. Assim, sob medidas enérgicas e autoridade implacável, quase todos os territórios desejados por Louis foram incorporados ao seu poder sem qualquer obstáculo. E no mapa do sudeste do território do norte, a jurisdição anteriormente incompleta da Maré Vermelha, fragmentada por territórios negros, finalmente se conectou em uma única extensão, com um padrão que lembra a bandeira de batalha de uma nova era. Maré Vermelha, Prefeitura Municipal. A luz da tarde entrava pela cúpula, iluminando suavemente o enorme mapa recém-desenhado. Na parede principal do salão do conselho, um grande mapa desdobrado do sudeste do território do norte estava aberto, com a cidade principal da Maré Vermelha em seu centro. Linhas de fronteira em vermelho vivo estendiam-se como trepadeiras, circundando dezenas de territórios, agora firmemente integrados. Apenas alguns pontos azuis nas bordas, como marcas residuais incrustadas no Mar Vermelho, representavam territórios nobres afiliados que ainda não haviam sido formalmente incorporados, mas que haviam assinado acordos de cooperação. Nesse momento, a Maré Vermelha deixou de ser uma sobrevivente à margem e se tornou uma entidade colossal neste devastado território do norte.
Dentro da sala de reuniões, uma longa mesa estendia-se por todo o cômodo. E na plateia principal, Louis permaneceu sentado em silêncio, com todos os olhares naturalmente voltados para ele. Os oficiais ocuparam seus lugares em ordem, suas expressões variavam, mas nenhum deles parecia distraído. Eles eram, todos, a espinha dorsal mais crucial do atual sistema administrativo da Maré Vermelha. Bradley, o antigo mordomo da família Calvin, agora totalmente responsável pelos assuntos internos da Maré Vermelha, sua posição é tão sólida quanto uma rocha. Lambert, o antigo cavaleiro guardião de Louis, era agora um cavaleiro extraordinário intermediário e também o comandante dos assuntos militares da Maré Vermelha, controlando os milhares de cavaleiros da organização. A inspetora Irene, a única cavaleira entre os que viajaram para o norte com Louis, leal apenas a ele, detinha o poder de inspeção e combate à corrupção. Uma juíza de semblante frio e temida pelos oficiais. Estavam presentes também Mick, o diretor do Departamento de Artesanato, Desland, o diretor do Departamento de Comércio, e Helena, uma oficial de assuntos agrícolas. O diretor Mick estava atualmente destacado no território da Onda de Trigo, responsável pela expansão agrícola. Esses nomes eram todos de lealistas que optaram por seguir Louis desde o início. A maioria deles vinha de origens humildes, mas possuía talentos extraordinários, descobertos e promovidos de forma excepcional por Louis através da seleção do sistema diário de inteligência. Essas eram as pessoas que sustentavam os pilares do atual governo da Maré Vermelha, liderando esse território nascente e suas centenas de milhares de habitantes. Após todos estarem sentados, a reunião começou oficialmente. Bradley, que estava de pé respeitosamente, deu um passo lento para frente, curvando-se levemente, e parou no centro da longa mesa. O plano de integração territorial da Maré Vermelha já está em andamento há 3 meses completos, leu Bradley sem pressa. Foram incorporados um total de 27 territórios, 9 dos quais são localizações estratégicas, todos situados em pontos-chave para rotas, veios minerais e produção de grãos. 5 locais de culto a deuses malignos foram selados, 3 fortalezas heréticas foram expurgadas e 12 casos de autonomia nobre e legal foram revogados, sendo totalmente integrados à estrutura legal da Maré Vermelha. Até ontem a população recém-integrada era de aproximadamente 64 mil pessoas, com mais 1.200 hectares de terras aráveis e 480 hectares de pastagens. Bradley se virou para o assento principal e acenou levemente para Louis. Conforme proposto pelo senhor, o antigo território da Maré Vermelha agora se chama oficialmente Cidade Principal da Maré Vermelha. Todas as demais terras após a permuta, o regime fiduciário e a integração cooperativa, são incorporadas uniformemente à jurisdição do território da Maré Vermelha. Cada território administrado terá um oficial residente, gerenciado por pessoal civil e cavaleiro, e uma equipe de inspeção designada, diretamente subordinada à inspetora Irene. Os oficiais cochichavam entre si, já esperando por isso, mas ainda sentindo uma leve onda de entusiasmo com a formação inicial do sistema da Maré Vermelha. Bradley, porém, não guardou o manual. Virou-o para a última página com a voz ligeiramente mais baixa. Embora a integração esteja completa, questões subsequentes ainda exigem vigilância. Quase 100 novas cidades e vilas foram adicionadas, mas o quadro de funcionários administrativos ainda representa menos de 50% do necessário, exigindo novas transferências de funcionários locais da organização Maré Vermelha. A pressão sobre a distribuição de alimentos para a população civil é alta, e algumas cidades fronteiriças ainda não estabeleceram completamente celeiros e centros de distribuição, o que exige planejamento prévio para a construção, embora 30% dos postos de defesa de fronteira já tenham sido iniciados. O restante ainda precisa ser impulsionado em cooperação com o Departamento de Artesanato para a construção subsequente. Embora remanescentes bárbaros e dos castigados pela neve ainda não tenham aparecido, existe de fato a possibilidade de se infiltrarem no território. O Departamento de Auditoria já identificou inicialmente áreas-chave de triagem. Bradley falou com muita calma, sem qualquer exagero emocional. Embora a região do território da Maré Vermelha tenha sido estabelecida, a unidade da nova população ainda precisa ser cultivada, e ainda existem disparidades no sentimento de pertencimento e na ordem pública entre as diversas cidades. Ele fez uma pausa e em seguida curvou-se para a plateia. No geral, é controlável, mas requer uma abordagem multifacetada e visão de futuro. Todos à mesa assentiram com a cabeça. Vários dos novos funcionários rapidamente fizeram anotações discretas e trocaram breves opiniões. Bradley sentou-se e Louis abriu lentamente os olhos da cadeira principal, sua voz não sendo alta, mas silenciando instantaneamente toda a sala. Muito bem, nosso território da Maré Vermelha está finalmente tomando forma. Ele fez uma pausa, seu olhar percorrendo o novo mapa da Maré Vermelha pendurado no alto da parede. Agora, é hora de colocá-lo em prática. Todos os funcionários se endireitaram ao mesmo tempo, ouvindo atentamente. A prioridade número 1, disse Louis em voz baixa, são as estradas. Para nos desenvolvermos, primeiro precisamos construir estradas. Ele olhou para Mick, o diretor do Departamento de Artesanato, que estava sentado à direita, e disse: o Departamento de Artesanato deve se preparar imediatamente para a construção da principal via da Maré Vermelha. Com a cidade principal da Maré Vermelha como centro, ela conectará a Onda de Trigo e, em seguida, se estenderá a todos os territórios integrados. Ele apontou para as linhas vermelhas desenhadas no mapa, tocando 2 vezes. A cada 20 li ao longo da estrada, estabeleça um posto avançado defensivo mais nó de estação de retransmissão. Para que as patrulhas sejam posicionadas, para que os comerciantes descansem e assim por diante.
Como quiser. Mickey levantou-se rapidamente com uma mão no peito e disse com voz rouca. Meu departamento de artesanato tem 15 equipes de construção prontas com ferreiros, pedreiros, carpinteiros e todo o pessoal necessário. Nos comprometemos a abrir a linha principal da Maré Vermelha à onda de trigo antes do derretimento da neve. Quanto ao projeto das estações de retransmissão defensivas, coordenarei com o Departamento de Defesa e o Departamento de Comércio para determinar sua localização. Muito bem. Louis assentiu com a cabeça. Você pode utilizar a população local como mão de obra, concedendo-lhes méritos e remuneração adequados. Sim. Mickey fez uma reverência novamente. Logo após Mickey se sentar, o comandante de assuntos militares, Lambert, levantou-se. Em relação à defesa da fronteira, elaborei um plano simples e direto. Ele caminhou até o mapa e apontou delicadamente 3 locais com sua bengala curta. A linha interna estabelecerá 3 distritos militares: Onda de Trigo, Forja Estelar e Cidade Principal da Maré Vermelha. Essas 3 áreas são as regiões centrais da Maré Vermelha e terão ordens de grandes cavaleiros permanentes, enquanto outros territórios menores organizarão equipes de cavalaria com cerca de 50 cavaleiros. Ele mudou o tom de voz e em seguida traçou 2 linhas grossas. Em seguida, estabeleça 5 equipes externas de patrulha de cavalaria, cada uma com 50 membros, que devem possuir capacidades de reconhecimento, assédio, comunicação e desengajamento. Equipados com armaduras leves e cavalos velozes, eles patrulharão a fronteira do território da Maré Vermelha, alternando entre o dia e a noite, com uma troca a cada 5 dias. Embora não haja grandes inimigos no território do norte, os remanescentes bárbaros não foram completamente eliminados, e as legiões imperiais estacionadas no território do norte frequentemente cruzam a fronteira sob o pretexto de inspeção para sondar a situação. Nosso objetivo não é deter todos os inimigos, mas no mínimo, precisamos saber que eles chegaram e estar preparados. Aprovado executar. Louis assentiu levemente. Pode alocar imediatamente uma legião para participar da construção do posto avançado e da formação da equipe de patrulha. Se após uma temporada ainda não houver guerra, organize um exercício mensal de tiro real, tanto para dissuadir quanto para treinar as tropas. Lambert fez a saudação militar, como quiser. Com as propostas militares concluídas, a reunião prosseguiu e as várias engrenagens da máquina administrativa da Maré Vermelha começaram a funcionar uma a uma. Com os acenos e aprovações de Louis, os desdobramentos práticos foram rapidamente finalizados. Por exemplo, os acordos do Departamento de Comércio. O diretor do Departamento de Comércio, Desland, era um homem magro e astuto de meia idade, e o plano que ele apresentou era conciso e eficaz. Ele propôs o estabelecimento de postos avançados de retransmissão que também funcionariam como entrepostos comerciais em várias passagens e pontos críticos de transporte, para gerenciar o desembaraço aduaneiro e também operar como estação. Ele sugeriu o envio de pessoal capacitado para investigar o contrabando e manter a ordem entre as caravanas mercantes. Ao mesmo tempo, ele propôs um mecanismo de quadro de avisos para retransmitir prontamente notícias de vários locais de volta à cidade principal, e também para permitir que os cidadãos comuns tivessem acesso imediato a políticas e informações de inteligência. Além disso, o Departamento de Comércio incentivou o estabelecimento de mercados simples em torno das estações de retransmissão. Esses mercados funcionariam livremente, mas precisariam ser registrados, tanto para aumentar a popularidade quanto para facilitar a fiscalização. Louis acenou com a cabeça em sinal de apoio. Afinal, rotas comerciais eficientes eram um pré-requisito para que o território prosperasse de verdade. A estratégia adotada pelo Departamento de Assuntos Agrícolas, no entanto, foi ainda mais pragmática. Sob a liderança do diretor Mickey, os responsáveis pela área agrícola já haviam começado a impulsionar o plano de trabalho para replicar e promover a experiência de onda de trigo em outros novos territórios. Como o sistema de rotação de culturas do território da onda de trigo, os métodos de plantio alternado em períodos de seca e chuva, o gerenciamento do zoneamento dos canais de irrigação e o sistema de avaliação do desempenho dos agricultores. Esses mecanismos, que originalmente existiam apenas dentro de onda de trigo, seriam agora usados como modelos e transplantados para as terras recém-incorporadas. Em particular, as zonas úmidas do antigo território de Zachary foram designadas como um alvo fundamental para a transformação, com planos para implementar projetos piloto de agricultura em estufa, para solucionar os problemas alimentares atuais. Finalmente chegou a vez do Departamento de Auditoria. Irene ficou sentada em silêncio na ponta da mesa de conferência com um documento em mãos até que Louis a chamou pelo nome, e só então ela se levantou para fazer o relatório. O Departamento de Auditoria criaria oficialmente uma equipe anticorrupção. Composta por inspetores íntegros e competentes, selecionados pessoalmente por ela, a equipe priorizaria o patrulhamento de funcionários responsáveis pelo controle de grãos, gerentes de armazéns e funcionários interinos nos territórios recém-integrados. Seriam realizadas reuniões mensais de inspeção para relatar casos típicos, tanto para servir de exemplo quanto para estabelecer regras e autoridades. Além disso, Irene também sugeriu o estabelecimento de um sistema de representação parcial para a população recém-incorporada. Uma forma incipiente do Conselho Municipal da Maré Vermelha seria implementada em caráter experimental em algumas novas cidades selecionadas, recrutando representantes da população comum para participar da governança, preparando o terreno para futuros mecanismos semi-autônomos. Essa proposta recebeu a aprovação de Louis, pois poderia tanto atrair talentos quanto pré-selecionar indivíduos com potencial de risco, uma situação vantajosa para ambos os lados. Assim, a reunião no salão do Conselho da Maré Vermelha foi gradualmente concluída. Louis levantou-se lentamente com sua túnica roçando levemente o mapa do território da Maré Vermelha atrás dele. Quanto maior o território, mais difícil é administrá-lo. Sua voz não era grave, mas ressoou no coração de todos os presentes.
Antigamente, precisávamos apenas proteger uma cidade e algumas aldeias, vigiar os celeiros e os quartéis para manter a ordem, mas e agora? Louis ergueu a mão e apontou para o grande mapa, a ponta do dedo percorrendo as terras delimitadas pelas linhas vermelhas vibrantes que delimitavam as fronteiras. Esse foi o fruto da vitória deles, e também uma grande responsabilidade. 27 áreas recém-incorporadas, 60 mil novos habitantes, centenas de pequenos caminhos. Um grande número de propriedades rurais não registradas e funcionários remanescentes do antigo sistema. Em meio a tudo isso reside o coração do povo e também a corrupção. Isso não é algo que uma pessoa só possa controlar. Portanto, de agora em diante, cada um de nós, seja nas forças armadas, na indústria, na agricultura, no comércio ou na auditoria, deve estender suas responsabilidades a áreas que nunca abordamos antes. Alguns dizem que a Maré Vermelha saiu vitoriosa. Ele fez uma pausa por um instante, e então seu tom de voz subitamente se elevou. Não, acabamos de dar o primeiro passo. As verdadeiras dificuldades ainda estão por vir. Espero que vocês não relaxem, não subestimem seus oponentes e não se acomodem. Caso contrário, esta terra que conquistamos com nosso suor e sangue, mais cedo ou mais tarde nos será devolvida. Em volta da longa mesa reinava o silêncio. Imediatamente Bradley foi o primeiro a se curvar. Vamos levar isso em consideração. Vamos levar isso em consideração. Lambert, Irene Mick, o diretor do Departamento de Comércio, e o oficial de Assuntos Agrícolas levantaram-se e responderam em uníssono. Capítulo 309. Raios de luz penetravam entre grossos mapas, pergaminhos e rascunhos, e o ar carregava um leve aroma de tinta. Do lado de fora da janela, via-se a estrada principal do território da Maré Vermelha, que estava em obras, enquanto lá dentro estavam as 3 pessoas que decidiriam o futuro do território da Maré Vermelha. Bradley ficou de pé junto à janela, folheando silenciosamente as páginas dos relatórios, com a expressão ainda demonstrando o rigor antiquado de sempre. Perto da estante, Lana, vestida com um simples robe azul escuro, permanecia em silêncio. Seus dedos acariciavam inconscientemente a pasta de pergaminho em sua mão, e um leve sinal de tensão surgiu entre suas sobrancelhas. Lana Verde, outrora a estimada filha da famosa família Verde na fronteira noroeste do Império, era conhecida desde jovem por seus talentos literários e históricos. Se tudo tivesse corrido normalmente, ela teria passado a vida dedicando-se à poesia e aos livros, seguida de um casamento com outro nobre, vivendo uma vida tranquila. Mas as engrenagens do destino repentinamente se quebraram depois que seu pai, o Visconde Verde, se opôs abertamente à proposta de anexação de terras feita pelos poderosos nobres da capital imperial. A família Verde tornou-se imediatamente uma pária, seu feudo nobre foi revogado, seu exército particular foi expurgado, seu irmão desapareceu e sua mãe faleceu devido a uma doença. Lana, vestida com roupas de plebeia, foi escoltada por vários cavaleiros da família e finalmente chegou ao território da Maré Vermelha com um grupo de refugiados do norte da Guerra do Juramento da Neve. Como sabia ler e escrever, foi designada para ensinar crianças em uma escola. Inicialmente ela pensava que sua vida se resumiria a isso. Até que Louis se aproximou dela, entregando-lhe apenas uma minuta de projeto de lei. Você vai escrever um plano de formação de pilotos. A partir de então, Lana ocultou o nome Verde, referindo-se a si mesma apenas como Lana, e gradualmente assumiu os assuntos escolares em várias partes do território da Maré Vermelha. 2 anos depois, no dia em que o Departamento de Auditoria foi oficialmente criado, ela finalmente se tornou uma das funcionárias mais jovens do sistema do território da Maré Vermelha como sua diretora. Mas ela sempre se lembrava das palavras calmas de Louis quando ele lhe entregou a minuta do projeto de lei. Faça algo significativo. Não houve piedade nem questionamentos, apenas confiança. Naquele instante, Lana compreendeu subitamente que não era mais uma nobre órfã fugitiva, mas sim uma pessoa útil. Nessa terra reconstruída, ela encontrou a dignidade e o significado que lhe haviam sido roubados por tanto tempo, e também encontrou um senhor a quem valia a pena seguir. É claro que Lana não decepcionou as expectativas de Louis. Durante a rápida construção do território da Maré Vermelha nos últimos 2 anos, ela conquistou a confiança e o apoio total de Louis. Ela liderou a criação de uma rede de escolas primárias que abrangia a cidade principal, com um total acumulado de 12 escolas primárias estabelecidas, complementadas por diversas aulas de alfabetização de adultos. O currículo que ela elaborou seguiu os princípios de praticidade em primeiro lugar, ordem como estrutura, ensinando sistematicamente os 3 módulos básicos a seguir. Alfabetização básica alinhada ao sistema oficial de documentos do território da Maré Vermelha, abrangendo tudo, desde habilidades interpessoais até formatos básicos de contratos. Aritmética prática coordenada com o sistema de distribuição de alimentos e o sistema de comércio de mercado do território da Maré Vermelha, garantindo que os alunos pudessem calcular alocações e conversões de forma independente. Educação jurídica com artigos de fácil compreensão selecionados do Código Básico do Território da Maré Vermelha, ensinada por meio de histórias para disseminar sutilmente a conscientização sobre o Estado de Direito e a ordem pública. Até o momento, quase 3.000 crianças com idades entre 7 e 14 anos ingressaram na escola. E na educação de adultos, jovens são continuamente selecionados, após se alfabetizarem, para cargos civis de base no território da Maré Vermelha, como funcionários municipais, assistentes de distribuição de alimentos e registradores em postos de fronteira. Mais importante ainda, Lana ajudou a estabelecer o sistema de avaliação e contratação de professores, integrando gradualmente o corpo docente ao sistema de serviço público do território da Maré Vermelha, elevando o status profissional da educação. Tudo isso não só lhe valeu o respeitoso título de Lady Lana, como também lançou as bases para a perpetuação da ordem no território da Maré Vermelha. Hoje ela estava aqui para apresentar o plano quinquenal do Departamento de Auditoria a Louis.
Este é o plano quinquenal do Departamento de Auditoria. Por favor, revise-o, disse Lana em voz baixa. Ela nunca estivera tão nervosa. Diante de outros oficiais, ela sempre conseguia se portar com facilidade, mas na frente de Louis, ela nunca ousava relaxar por um momento sequer. Louis pegou o manuscrito, mas não o leu imediatamente. Ele apenas olhou para ela e sorriu. Lana, não fique nervosa. Você não está aqui para ser julgada. Você está aqui para relatar algo que ambos valorizamos muito. De fato, para Louis, a educação nunca se resumiu a ensinar as pessoas a ler e escrever. Vindo de outro mundo, ele enxergava muito, muito mais longe do que qualquer outra pessoa. Para realmente libertar esta terra da sombra da guerra e da fome, ela não se apoiaria na espada do cavaleiro, nem na rigidez dos decretos. Em vez disso, dependeria de pessoas comuns que pudessem ser autossuficientes, pensar em mudar seus destinos. O norte atrasado fora outrora uma terra descartada, repetidamente disputada por bárbaros e pelo Império, não porque o povo não fosse suficientemente corajoso, mas porque a tecnologia não era suficientemente avançada, a indústria não era suficientemente sólida e os sistemas não eram suficientemente claros. E a educação era a base de tudo isso, o investimento mais fundamental. Para o desenvolvimento a longo prazo e a prosperidade do povo, eram necessários mais alquimistas, pessoas que soubessem elaborar projetos de engenharia, pessoas que entendessem de leis, formulassem sistemas tributários e projetassem canais de irrigação, e tudo isso exigia educação. Havia também outro ponto: a educação era o caminho mais amplo para a ascensão social. Independentemente de a criança ser órfã de uma vila de pescadores ou abandonada por uma tribo bárbara, contanto que estivesse disposta a estudar e trabalhar arduamente para construir o território da Maré Vermelha, ela poderia se tornar um oficial administrando uma região ou um artesão sênior encarregado de uma oficina. Ele queria abrir caminho para a ascensão social de todos nesta terra. Além disso, a educação pode capacitar as pessoas a distinguir o certo do errado, respeitar as regras e conhecer a vergonha e a honra. Quando o conhecimento fosse semeado, quando gerações de crianças aprendessem a pensar de forma independente e a respeitar a lei, a verdadeira era do território da Maré Vermelha finalmente poderia chegar. Louis recostou-se na cadeira, folheando o plano de desenvolvimento quinquenal elaborado pelo Departamento de Auditoria. Lana, de pé ao lado dele, não conseguia esconder o nervosismo. Suas mãos estavam cruzadas à frente do abdômen, e ela permanecia ereta como uma estátua, com a voz tremendo involuntariamente. Plano preliminar de 3 etapas do Departamento de Auditoria. A maior parte do conteúdo foi sendo refinada gradualmente por nossa equipe após a sua proposta dos objetivos principais. Louis assentiu com a cabeça em tom calmo. Continue. Lana prosseguiu explicando. O primeiro plano é a educação básica obrigatória. Planejamos estabelecer 100 escolas municipais fora do território da Maré Vermelha em 5 anos, abrangendo toda a jurisdição, especialmente áreas densamente povoadas ou com alta concentração de moradores. Cada local contará com pelo menos um professor de alfabetização e vários professores de disciplinas especializadas que adaptarão o ensino às condições locais. Por exemplo, no território da Onda de Trigo, o foco principal será em assuntos agrícolas e palestrantes itinerantes, enviados pela sede, ministrarão uma palestra mensal sobre lei e ordem. É claro que crianças particularmente brilhantes poderão vir estudar no território da Maré Vermelha. As horas de aula serão concentradas para evitar os períodos de maior movimento, como o plantio da primavera e a colheita do outono, garantindo assim a frequência. Louis assentiu levemente com a cabeça. Subsídios alimentares também foram considerados? Sim, respondeu Lana imediatamente. As crianças matriculadas na escola receberão uma cota adicional de 10% de ração alimentar para garantir que as famílias com alunos não impeçam seus filhos de frequentar a escola. Além disso, todos os professores serão oficialmente integrados ao sistema de serviço público do território da Maré Vermelha, recebendo o mesmo tratamento que os funcionários de base, o que ajudará a atrair um corpo docente estável. Muito bem, disse Louis, fechando o documento e olhando diretamente para ela. Vocês todos redigiram isso de forma independente? Lana baixou a cabeça, um pouco nervosa. A direção geral veio dos seus arranjos iniciais. O resto foi discutido e aperfeiçoado pelo Departamento de Auditoria. Muito bem, repetiu Louis. Próximo item. Lana virou a página, seu tom já não era contido, carregando um toque de orgulho imperceptível. A segunda etapa é o Programa Piloto de Ensino Superior, o território da Maré Vermelha College. Este é um plano que você propôs pessoalmente. Planejamos estabelecer um novo campus no antigo distrito do Forte, nos arredores da cidade do território da Maré Vermelha, chamado Território da Maré Vermelha College. Quantas divisões? Interrompeu Bradley de lado. 4, respondeu Lana concisamente e acrescentou. O primeiro é a escola normal, usada para formar a espinha dorsal dos professores das escolas municipais. O segundo é o departamento administrativo, para preparar o futuro sistema de serviço público do território da Maré Vermelha. Ela fez uma pausa, seu olhar percorrendo a expressão de Louis, e continuou. A terceira é a oficina de artesanato para treinar aprendizes de alquimista, artesãos e outros talentos técnicos. Finalmente há o departamento médico básico, que está com uma enorme carência de pessoal após a guerra, e precisamos preenchê-lo o mais rápido possível. Critérios de admissão, interrompeu Louis, claramente ouvindo com atenção. A primeira turma está planejada para 200 alunos, respondeu Lana. Eles serão recomendados e selecionados em conjunto pelos diversos chefes de aldeia e pelo Departamento de Auditoria, com bolsa integral e 10 anos de serviço obrigatório. Os graduados deverão servir no sistema do território da Maré Vermelha por 10 anos. Ao ouvir isso, Louis assentiu com a cabeça. Muito bem. Lana também sorriu, virando para a última página, finalmente a propaganda e construção de instalações de apoio. Formaremos equipes móveis compostas por palestrantes e artistas, para percorrer diversos locais.
promovendo conceitos e benefícios educacionais e incentivando os filhos dos moradores a frequentarem a escola. Também criaremos a lista de talentos do território da Maré Vermelha, divulgando anualmente os alunos de destaque e priorizando-os para excelentes oportunidades de emprego. Louis fechou o plano, deu uma leve batidinha na tampa e recostou-se na cadeira. Muito bem, disse Louis, em tom afirmativo. Você realmente compreende o significado da educação. Lana levantou-se rapidamente e fez uma reverência com a voz até um pouco trêmula. Sim, sim. Conforme a ordem do Senhor. Nesse momento, seus olhos se encheram de lágrimas e ela se esforçou para não deixar suas emoções saírem do controle. Nos 2 anos em que viveu no território da Maré Vermelha, ela aprendeu há muito tempo a ser contida e calma. Mas essas palavras somaram-se ao cansaço dos preparativos diários e da revisão noturna, fazendo com que suas emoções transbordassem. Tudo isso graças à sua excelente orientação, disse Lana, baixando a cabeça com a voz rápida e solene. Se não fosse pela sua orientação pessoal e pelo estabelecimento do sistema, jamais teríamos chegado a este ponto. O território da Maré Vermelha me ensinou o que é missão, e você me fez encontrar o sentido da vida. Ela não era alguém que se expressasse bem, mas naquele momento, toda a gratidão acumulada em seu coração se transformou em palavras sinceras. Louis não respondeu imediatamente, mas em vez disso sorriu gentilmente. Eu só fiz algumas pequenas coisas. Principalmente vocês todos fizeram um bom trabalho. Continuem com o bom trabalho. Lana assentiu vigorosamente com os olhos brilhando como estrelas. E por favor, deem uma olhada nesses livros didáticos infantis recém-escritos. Então Lana, respeitosamente, retirou 3 livros didáticos recém-encadernados de sua pasta de couro e os entregou a Louis. Havia um toque de nervosismo em sua expressão, mas ainda mais, um orgulho evidente. Louis pegou os papéis, baixando os olhos para olhar a capa da primeira página. O papel grosso trazia um título em vermelho vivo. Nosso grande Lord Louis. Ele leu o título em voz baixa com a boca tremendo, sentindo o calor que emanava dele. É um livro de histórias. Tentamos torná-lo compreensível para as crianças, explicou Lana. Ela acrescentou, selecionamos 3 eventos como o enredo principal, a defesa do território da Maré Vermelha durante a praga de insetos, o projeto de restauração da cidade do território da Maré Vermelha e o esforço de socorro no cânion dos ossos enterrados. As palavras-chave são coragem, proteção, dedicação e ordem. Cada lição tem uma frase conclusiva, por exemplo, esta aqui. Ela virou para a última página, apontando para o subtítulo lindamente escrito e lendo-o em voz alta. Quando você se deparar com um perigo, lembre-se do que o Senhor disse. Proteja as pessoas que você ama e torne-se alguém em quem os outros possam confiar. Louis olhou para a linha de texto em silêncio por um momento. Será que ele realmente tinha dito aquilo? Se você não tiver certeza de quem disse uma frase famosa, simplesmente atribua ao grande Senhor. Louis folheou as páginas ilustradas novamente. Uma página mostrava suas costas, envoltas em uma capa vermelha, galopando em meio ao vento e à neve. Outra página o mostrava reparando a muralha da cidade com o povo comum. E outra ainda era uma silhueta dele erguendo uma longa lança e avançando em direção à linha de frente em um desfiladeiro enevoado. Que exagero, lamentou-se silenciosamente, chegando a suspeitar que se continuassem desenhando, seria Louis acendendo a divindade e matando deuses malignos com sua espada. Louis então abriu o segundo livro, Território da Maré Vermelha, Cartilha de Conhecimentos Gerais. O conteúdo era mais prático, abordando divisões territoriais, conhecimentos geográficos, noções básicas de agricultura e pontos-chave para identificar membros de seitas, etc. Artigos legais simplificados estavam claramente marcados, como proibido portar armas à noite, e alterações no registro de domicílio devem ser comunicadas, que eram fáceis de entender, porém sérios. O terceiro livro, Território da Maré Vermelha 3.000 Perguntas, adotou um formato descontraído, com perguntas diárias, para incutir repetidamente certos conhecimentos. Você sabe quem cavou o primeiro poço no território da onda de trigo? Quem foi que nos tirou do desastre de inverno? Por que os membros de seita são tão assustadores? Louis fechou o último livro, pressionando levemente a capa com o polegar. Muito bem, comentou ele, colocando os 3 livros didáticos ao lado da mesa, com seu tom de voz habitualmente gentil. No entanto, quanto ao conteúdo a meu respeito não está um pouco exagerado? Não, respondeu Lana quase imediatamente com um tom firme. Isso é educação necessária. Seus olhos eram sinceros e firmes, como se ela estivesse explicando uma verdade absoluta para ele. Bradley, que estava por perto, também olhou atentamente para as ilustrações e depois assentiu com a cabeça. É bastante impactante, acho que é muito bom. Você também? Louis olhou para ele com uma leve dor de cabeça. Eu só disse, talvez seja melhor cortar um pouco o foco, não fazer tudo girar em torno de mim cavalgando e acenando com a mão para salvar as pessoas. Incluo algumas partes onde moradores comuns, artesãos e crianças também deram grandes contribuições. Ele fez uma pausa e acrescentou, o território da Maré Vermelha não foi construído apenas por mim. Os olhos de Lana, porém, brilharam, como se alguma paixão criativa tivesse sido acesa, então eu entendi. Vou escrever outra seção, contando a comovente história de como o Senhor guiou o povo através do inverno rigoroso, reconstruiu as ruínas e reacendeu a chama da esperança. Não era isso que eu queria dizer. Louis abriu a boca, mas acabou não conseguindo impedi-la de começar a anotar rapidamente. Ela parece ter entendido algo errado. Louis olhou para Lana, cujo rosto estava corado de excitação, escrevendo furiosamente em seu pequeno caderno, e suspirou. Não importa, ele mesmo revisaria assim que o rascunho estivesse pronto. Pelo menos, não me desenhe mais pulando no fogo com uma lança, murmurou ele baixinho. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 310.
De manhã cedo, a área das oficinas no lado oeste da cidade principal da Maré Vermelha ainda estava envolta em neblina. A luz da manhã filtrava-se lentamente pelo leste, penetrando na área da fábrica e iluminando o vapor branco e a fumaça da fornalha que rodopiavam no ar, transformando toda a oficina de forjamento em um monstro de aço que respirava fracamente. O portão principal rangeu ao abrir, e Louis e sua comitiva entraram lentamente na área de pilotagem. Ele caminhava na frente, seguido por Mike, Silco, Bradley e o jovem gênio de olhar lúcido, Hamilton, que carregava um pergaminho com plantas nas costas. Ao entrarem, uma onda de calor escaldante os atingiu, misturada com os cheiros de alcatrão de carvão, óleo de motor e lingotes de ferro em brasa, fazendo com que suas testas formigassem. Que recepção calorosa, murmurou Silco, protegendo-se do vapor com a manga. Mas ninguém lhe respondeu, pois o olhar de todos já estava voltado para a enorme e ruidosa máquina de forjamento a vapor. Clank, clank, clank. Essa era a pulsação de um coração de ferro. A máquina a vapor aperfeiçoada funcionava em uma frequência extremamente alta, com o volante ao lado girando rapidamente, acionando o enorme martelo de forja da biela para golpear com força. Faíscas voavam enquanto o metal vermelho dourado na bigorna era repetidamente achatado, enrolado e compactado. As peças de ferro estavam ganhando forma a um ritmo visível. A equipe de artesãos já estava posicionada, mas, ao verem Louis chegar, trabalharam ainda mais arduamente. Um operário corpulento segurava firmemente a alavanca de controle, com o olhar fixo no eixo principal. Outro homem alto e magro ajoelhou-se ao lado, anotando rapidamente os dados de pressão atmosférica e velocidade de rotação, com o papel já úmido de vapor. Dois aprendizes se revezavam correndo para aplicar lubrificante alquímico nos pistões, seus movimentos rápidos, mas não frenéticos. Seus rostos até mesmo corados de excitação. O velho artesão, parado atrás da válvula principal, tinha gotas de suor na testa e de vez em quando, girava o anel da válvula para ajustar o ritmo dos jatos de vapor. Em meio ao rugido do vapor, o martelo da forja ressoava como um tambor de guerra, e o próprio ar parecia vibrar com o calor do ritmo. Mike deu um passo à frente, com a voz cheia de orgulho, e apresentou Louis. Lord Louis, eis aqui o martelo pesado 1. É uma estrutura interligada com a energia proveniente do pistão a vapor que puxa o eixo do volante, que então a transmite para a junta do martelo da forja. Ele ergueu a mão para apontar para a conexão entre o pistão e o volante. Sua voz mais alta que o vapor, ele consegue golpear o metal em uma frequência estável, cerca de 12 vezes mais eficiente que o trabalho manual, e nunca se cansa ou para. Louis inclinou a cabeça, observando o volante e a biela girando rapidamente. Ele não falou imediatamente, limitando-se a observar como o monstro de ferro moldava o metal em brasa a cada golpe de martelo. Hamilton, que estava por perto, viu a dica de Mike e instintivamente endireitou as costas, como se estivesse reunindo um pouco de coragem. Eu desenhei a estrutura da engrenagem, disse ele, um pouco nervoso, a voz baixa, mas os olhos brilhando. Otimizei a precisão do encaixe entre o pistão e o volante. Sob a pressão de vapor de 1/3 da escala, ele pode operar de forma contínua e estável por mais de 70 ciclos. Quase nunca perde velocidade. Após Hamilton terminar de falar, ele baixou ligeiramente a cabeça, sua mão inconscientemente agarrando o pergaminho com a planta atrás dele, as pontas de suas orelhas ficando vermelhas. Apesar de ter encontrado esse lendário Lorde que reconstruiu o território do norte diversas vezes, ele ainda não havia se acostumado a interagir com ele. Louis virou-se ligeiramente, olhando para o rapaz ainda jovem, e sorriu suavemente. Muito bem, Hamilton, melhor do que eu imaginava. O jovem ficou paralisado, como se não percebesse que o elogio lhe era dirigido. O fato de você ter pensado em reduzir a carga na estrutura em vez de simplesmente aumentar a pressão mostra que você realmente entende seus princípios de funcionamento. Continuou Louis. Isso não é algo que se consegue por meio de memorização mecânica, é uma criação sua. A era do vapor está apenas começando, e há um longo caminho a percorrer, exigindo que jovens como você continuem avançando. Você se saiu muito bem, Hamilton. Naquele instante, os olhos de Hamilton se arregalaram, como se a luz do sol tivesse penetrado nos reconditos mais profundos do seu coração. Sim, sim. Com certeza continuarei me esforçando. Hamilton fez uma reverência apressada com a voz trêmula de emoção, quase embargada, como se estivesse prestes a ascender aos céus naquele instante. Mike, que estava por perto, assentiu com a cabeça, muito orgulhoso de seu discípulo de portas fechadas. Após inspecionar o martelo pesado 1, Mike conduziu o grupo até um forno próximo. Era um forno de britagem, embutido na fundação com um revestimento de ferro fundido preto, funcionando a toda velocidade. Voxas! A saída de ar rugia como a boca de um dragão, correntes de ar quente levantavam poeira do chão e chamas dançavam descontroladamente dentro da fornalha. Os ferreiros retiravam os blocos de ferro enquanto a temperatura estava no auge. A pressão do vapor, através dessas bielas, disse Mike, apontando para um conjunto de tubos e engrenagens de vapor, aciona o fole para bombear ar, permitindo um controle preciso das flutuações de temperatura. Agora, ele mantém a temperatura de toda a fornalha. Ele sorriu. Chega de 4 homens fortes se revezando para bombear o fole. Economizamos mão de obra e a temperatura está estável. Bradley assentiu com a cabeça. Se este equipamento for implementado em todos os fornos de fundição, a produtividade irá mais do que duplicar. Louis deu 2 passos para mais perto, sentindo o calor o envolver. Temperatura constante, fluxo de ar estável, maior eficiência e mais segurança.
Mike assentiu vigorosamente ao lado dele, com certeza. Antes, depender de folhas manuais muitas vezes resultava em fluxo de ar irregular, ou não aquecendo completamente ou queimando os blocos de ferro. Agora é diferente, de acordo com nossos testes anteriores. Este soprador a vapor consegue completar a curva de aquecimento em 10 ciclos de respiração e quase sempre mantém a temperatura na faixa ideal. O que significa, interrompeu Bradley com o olhar percorrendo os artesãos que retiravam os blocos de ferro, que a mesma quantidade de carvão é usada em menor quantidade. A mesma quantidade de trabalho pode produzir mais. Exatamente, disse Mike com os olhos brilhando em um sorriso, e pode até ser conectado a várias saídas de ar, com uma única fornalha alimentando 3. Louis não se comprometeu, apenas assentiu levemente com a cabeça, depois se virou lentamente para Hamilton. Este aqui. Você também participou? Bem, neste caso, eu só fiz a calibração auxiliar, respondeu o jovem em voz baixa. Modifiquei a relação de engrenagem da válvula de admissão do soprador para tornar as mudanças no fluxo de ar mais suaves. Mike não resistiu e acrescentou. Não deixem que ele seja modesto. Vários parâmetros-chave, todos desenhados em suas plantas. Nunca imaginei que pudesse ser ajustado com tanta precisão. Muito bom, comentou Louis simplesmente. Mas isso fez com que os ombros de Hamilton se contraíssem e seus lóbulos das orelhas ficassem vermelhos novamente. Louis pareceu não notar, apenas acenou levemente com a cabeça. Não tem outro. Leve-me para vê-lo. Então Mike levou todos para os fundos, até uma casa de poço feita de tijolos e pedra, com paredes manchadas e telhado de zinco. Ao abrir a porta, a bomba de vapor já estava funcionando a toda velocidade, com os pistões subindo e descendo em um ritmo característico. Grossos tubos de cobre espiralavam pela parede, a água rugindo, e um cano de ferro emergia do fundo do poço, conectando-se a um reservatório elevado. A água cristalina jorrava como uma serpente prateada, brilhando suavemente à luz da manhã. Eu projetei a maior parte deste, disse Hamilton, reunindo coragem com um toque de timidez na voz. Reajustei a relação de fluxo da válvula, bem como a estrutura da válvula de retenção, para que uma pessoa possa operá-la. Ela consegue extrair água de um poço com 16 metros de profundidade, disse Mike, parado ao lado, com as rugas ao redor dos olhos tremendo em um sorriso. Testamos hoje de manhã e encheu todos os reservatórios de água da oficina de uma só vez. Antes, precisávamos de 6 caminhões-pipa durante uma manhã inteira. Agora leva apenas alguns minutos. Louis observava em silêncio a bomba de vapor que ainda expelindo vapor, contemplando a água cristalina que jorrava continuamente no tanque elevado. Então ele olhou para o jovem, que estava de pé, ereto como uma estátua, mas ainda segurando nervosamente a ponta da roupa. Ele estendeu a mão e deu um tapinha leve no ombro de Hamilton. Você é o futuro desta cidade. Hamilton parecia ter sido atingido por um raio, seu rosto subitamente ficando carmesim, e depois de alguns segundos, ele finalmente conseguiu gaguejar. Eu vou continuar trabalhando duro. Eu definitivamente não vou decepcionar. Muito bem, disse Louis com um sorriso, interrompendo, e então se virou para Mike. Registre um mérito de primeira classe para ele, conceda-lhe uma medalha de artesão da Maré Vermelha e 500 moedas de ouro. Mike ficou atônito, depois assentiu com surpresa. Entendi. Além disso, Louis olhou novamente para o jovem. A partir de hoje, eu lhe concedo o título de mestre artesão. Ao ouvir essas palavras, até Bradley ergueu uma sobrancelha. Qual era o status de um mestre artesão na Maré Vermelha? Em todo o território havia menos de 5 pessoas com essa honra, em sua maioria artesãos veteranos do calibre de Mike. E agora, esse jovem de 16 anos, ainda sem barba, em meio ao rugido da bomba a vapor, havia recebido o mesmo título. Eu vou trabalhar duro. Hamilton conseguiu dizer apenas essa frase após uma longa pausa. Vários jovens artesãos já haviam comemorado, reunindo-se em torno de Hamilton para celebrar. Louis, parado na beira da multidão, deu um leve sorriso, seu olhar pousando na bomba a vapor que ainda rangia e chiava. Ele levantou a mão para sinalizar a Bradley, e seu tom revelava uma decisão clara. Esses 3 equipamentos, o martelo pesado, a bomba d'água e o soprador, devem começar imediatamente a elaborar especificações unificadas para a oficina e manuais de operação. Produzam-nos em massa, disse Louis com voz calma, mas firme, priorizando a distribuição em oficinas de ferreiro, áreas com poços e fornos de fundição densamente povoados. Começando pela cidade principal da Maré Vermelha, expandam gradualmente para todos os territórios principais. Entendido, disse Bradley pegando seu caderno e anotando. Então Louis olhou para a água cristalina que jorrava da bomba d'água, contemplando-a por um instante, e finalmente falou. Silêncio, vou dizer algumas palavras. Sua voz não era alta, mas todos os presentes se calaram e olharam para Louis. Até mesmo o rugido da bomba d'água na casa do poço pareceu diminuir um pouco. O potencial destas coisas, disse Louis com o olhar percorrendo o volante, os pistões, os tubos de cobre e o alto forno. É muito maior do que apenas estes poucos itens à sua frente. O que eu quero é um caminho. Nosso próprio caminho tecnológico. O tom de voz de Louis era calmo, mas carregava uma força esmagadora, como um trovão varrendo o pico de uma montanha. Você precisa tentar, criar e verificar o que o vapor realmente pode alcançar. Você pode tentar transformar isso em energia para forjamento, em oficinas que não dependem de trabalho humano ou animal. Você também pode criar dispositivos para irrigação agrícola, capazes de substituir o trabalho de várias pessoas carregando água. Tente construir carroças de transporte usando vapor em vez de cavalos. Imagine uma equipe capaz de atravessar caminhos nevados sem cavalos. Até mesmo coisas para o campo de batalha. Faça-a se mover, transforme-as em uma besta de ferro rugindo. Se vocês conseguirem isso, ele olhou em volta e fez uma pausa. Então, no futuro, a Maré Vermelha não precisará mais se curvar a ninguém. Mike já estava fervendo de entusiasmo, e Bradley assentiu em silêncio.
como se já tivesse escrito essas palavras no plano futuro da Maré Vermelha. Mas o jovem atrás deles ficou completamente estupefato. Os olhos de Hamilton estavam arregalados, os lábios entreabertos, olhando para Louis como se estivesse ouvindo uma revelação divina pela primeira vez. Naquele instante, inúmeros esboços estruturais, conjuntos de engrenagens, iterações de válvulas e traçados de dutos irromperam em sua mente como uma erupção vulcânica. Não pode simplesmente acionar um martelo, se outro volante de desvio for conectado. Se puder girar, responder às operações. Então não é isso. Se adicionarmos também válvulas de pressão com viés, talvez possamos fazer. Suas mãos gesticulavam inconscientemente no ar, murmurando baixinho, como se estivesse sonhando ou como se estivesse criando um deus. Preciso tentar, preciso criar algo para Lord Louis que nunca existiu. Louis observava o jovem em silêncio. Hamilton estava diante da bomba a vapor, imerso em um mundo que pertencia somente a ele e às máquinas. Isto é genial, murmurou Louis suavemente, depois virou-se com um tom firme porém constante. Com efeito imediato, criem-a. Equipe de Engenharia Mecânica da Maré Vermelha, diretamente subordinada ao Departamento de Artesanato, especificamente responsável pela pesquisa e desenvolvimento de máquinas a vapor. Mike será o líder da equipe, supervisionando tudo. Hamilton será o vice-líder da equipe, participando do projeto, verificação e prototipagem do modelo. Esta é uma das prioridades futuras do território da Maré Vermelha, com recursos priorizados e apoio integral garantido. No instante em que as palavras foram proferidas, toda a oficina explodiu como brasas incandescentes atiradas numa fornalha. Finalmente vamos fazer algo grandioso. Meu Deus, será que posso criar um fantoche que tece sozinho? Quero construir um pássaro voador de ferro, do tipo que consegue saltar da muralha da cidade sem cair. Não seja bobo. Por que não construir uma besta com garras de ferro que possa cavando 10 poços por dia? Sai daqui. Eu quero até construir um boi e um cavalo que trabalhem sozinhos. Os artesãos se reuniram como se libertados da opressão, deixando sua imaginação fértil correr solta, embora a maioria fosse pouco confiável. Mike também sorriu, as rugas ao redor dos olhos se acentuando de alegria. Entendido. Eu mesmo liderarei a equipe na construção. Quem ousar relaxar, eu mesmo martelarei a cabeça dele. Bradley ergueu uma sobrancelha, com uma rara expressão de alívio no rosto. O futuro da Maré Vermelha talvez esteja realmente escondido nesta tênue nuvem de vapor. Enquanto isso, Hamilton, lançado aos holofotes, ainda não havia se recuperado completamente. Ele continuava parado junto à bomba, uma das mãos segurando firmemente o pergaminho com a planta, o olhar distante. Como se perseguisse um monstro de guerra a vapor ainda por nascer. Parecia que todos os aplausos e anúncios não o haviam interrompido. Ele permanecia imerso naquele mundo cheio de engrenagens. Enquanto os artesãos comemoravam animados, trocavam cumprimentos e esboçavam ideias para carroças de ferro que cospem fogo e pássaros aquáticos voadores. Um som rápido de cascos ecoou do caminho de pedra do lado de fora da oficina. Tum, tum, tum. Todos pararam de rir e se viraram. O portão de ferro rangeu ao abrir, e um cavaleiro da Maré Vermelha, coberto de poeira, entrou a cavalo. Ele aproximou-se rapidamente de Louis, entregando-lhe uma carta secreta com cera ainda fresca. Lord Louis, mensagem urgente da cidade da Alabarda de Gelo. O sorriso de Louis se desfez enquanto ele pegava o envelope com firmeza. Sobre o papel branco imaculado, um emblema cinza azulado da Alabarda de Gelo foi discretamente impresso. Ele baixou a cabeça, rasgou o lacre de cera com o polegar e retirou a carta. A luz do sol incidiu sobre seus cílios, mas não conseguiu esconder a leve dilatação de suas pupilas. Afinal, esse dia havia chegado. Capítulo 311. A noite nas terras do norte era gélida, e as torres da cidade da Alabarda de Gelo estavam envoltas em vento e neve. Dentro do escritório, uma vela fraca tremeluzia, projetando luz e sombras irregulares nas cortinas pesadas. O Duque Edmundo estava sentado em sua familiar cadeira de encosto alto, envolto em um cobertor grosso, mas seus dedos ainda tremiam incontrolavelmente. Sua figura era como um galho seco, não possuindo mais a presença imponente, semelhante à muralha de uma cidade, que ostentava apenas alguns meses antes. Ele ergueu lentamente a mão e despejou o remédio escuro em uma taça de vinho. Amargor e potência se misturavam. Ele o bebeu de um só gole, e uma sensação de queimação aguda percorreu sua espinha. Mas Edmund não franziu a testa nem um pouco, apenas olhou em silêncio para a parede oposta. Ali estavam pendurados um mapa das terras do norte, uma árvore genealógica da família e 3 retratos. Seu pai, Bertrand, lutou contra 3 anciãos do Juramento da Neve por 7 dias e noites sem descanso ou recuo, lutando até o fim, com sua lança ainda empunhada mesmo após a morte. Seu irmão mais velho, Alden, era gentil e taciturno, mas durante a invasão bárbara vinda do sul, para proteger o exército principal, ele usou seu último resquício de energia de batalha para detonar o líder inimigo. Seu filho mais velho, Maek, morreu na Grande Rebelião, detonado por uma bomba mágica acionada por um traidor. Toda a plataforma de batalha virou cinzas, não restando sequer um vestígio de seus ossos. Edmund fechou os olhos e cenas de memórias há muito desvanecidas passaram pela sua mente. Naquela época, ele ainda era jovem, cheio de vigor, de pé em sua armadura prateada na muralha da cidade da Alabarda de Gelo, e certa vez repreendeu com raiva seu irmão mais velho, Alden. Deixa a tarefa de atrair o inimigo para mim. A honra da família não pode ser extinta em suas mãos. Mas seu irmão mais velho simplesmente permaneceu em silêncio e finalmente conduziu sua cavalaria de ferro até o cume da montanha, até que sua figura desapareceu nas chamas da guerra. Após aquela noite, ele assumiu a espada de ferro gelado, e também o destino de todas as terras do norte.
Mas agora, olhando para trás, para 30 anos guardando a fronteira, tudo o que ele via era muralhas da cidade destruídas durante a Grande Rebelião, o salão do conselho incendiado pelos fanáticos do Juramento Vermelho, os oficiais das terras do norte esfolados e enforcados, e os cavaleiros que eventualmente morreram congelados no Vale da Neve. Ele também viu cidades cobertas por energia demoníaca corrompida após o desastre dos cadáveres de insetos, e as costas trêmulas dos pais enterrando seus filhos doentes na neve. Ele ordenou pessoalmente a queima de 17 cidades atingidas pela peste para impedir a propagação da doença e assinou pessoalmente as regras de sobrevivência, que negavam a entrada a dezenas de milhares de refugiados. Finalmente, após os bárbaros sofrerem uma mutação completa, as forças inimigas invadiram como uma maré. Bestas gigantes de gelo com esporas ósseas, bárbaros entrelaçados em vinhas ardendo de fúria e gigantes de gelo rugindo sob o céu. As terras do norte se tornaram um cemitério para inúmeras pessoas. Edmund abriu os olhos lentamente, a dor não havia diminuído, e até mesmo se intensificado. Ele contemplou o antigo quadro pendurado na parede. Nele, um homem de meia idade, com cabelos dourados e olhos azuis, estava de costas para ele no campo de batalha, tendo atrás deles o campo de neve em chamas. Ernesto Augusto, que ainda não havia se tornado imperador do Império naquela época. Ele próprio tinha apenas 14 anos na época, lutando lado a lado com August nas planícies frias e bárbaras. August deu um tapinha no ombro dele e disse: "Você é o futuro escudo das terras do norte." Ele se lembrou dessa frase por toda a vida e guardou as terras do norte para o Império por toda a sua vida. Mas na última década ele começou a duvidar se ele e a família Edmund haviam sido abandonados pelo Império. Quando a ajuda imperial para o fornecimento de grãos foi atrasada, quando os suprimentos militares foram repetidamente cortados, quando o número de mortos nas terras do norte aumentou como montanhas de neve, enquanto a capital imperial estava ocupada com lutas pelo poder, Edmund compreendeu que eles nunca tiveram a intenção de salvar as terras do norte, eles só queriam que elas servissem de escudo. Escudo das terras do norte, um título verdadeiramente irônico. Mas ele ainda amava profundamente aquela terra nevada. Esta terra coberta de geada branca, estas pessoas trabalhando nas noites frias, estes artesãos que construíram as muralhas da cidade tijolo por tijolo, estes cavaleiros que aguardaram com suas vidas. Mas ele não gostava dessa época. Uma era que transformou cavaleiros em moedas de ouro, honra em meros símbolos, lealdade em tolice e vidas humanas em gado. E ele outrora pensara que essas eram as coisas que deveria proteger. Agora percebia que não passavam de um cadáver vestido com novas vestes. Depois que eu morrer, o que acontecerá com as terras do norte? Edmund refletiu sobre essa questão por muito tempo. Ele sabia que seus dias estavam contados, mas não queria que esta terra fosse enterrada com ele. E o rosto daquele jovem reapareceu em sua mente, Louis Calvino. Segundo Emily, seu genro sempre falava com uma reverência evidente, descrevendo Louis como se ele fosse um santo das lendas. Inicialmente, ele pensou que fosse apenas o filtro dos olhos de uma menina e não deu muita importância. Mas então, informações continuaram chegando de seus espiões infiltrados no território da Maré Vermelha. Todos esses espiões eram seus antigos subordinados de maior confiança. Alguns se disfarçaram de refugiados, outros se tornaram oficiais da Maré Vermelha. E também havia cavaleiros dos Cavaleiros da Presa Quebrada. Mas as notícias que trouxeram eram tão consistentes que o deixaram desconfiado. Este jovem lorde era puro demais, íntegro demais, perfeito demais. Um senhor pioneiro que em 3 anos acolheu 100.000 cidadãos que retornavam à sociedade, reconstruiu terras agrícolas, estabeleceu uma indústria militar completa e conquistou a lealdade de seu povo. Se fosse uma atuação, seria um pouco perfeito demais. Ele também suspeitava que esses eram apenas projetos superficiais, concentrados em poucas áreas. Ele chegou a ordenar que um velho cavaleiro de confiança visitasse pessoalmente os territórios periféricos da Maré Vermelha para verificar se a situação era consistente ou se apenas os territórios centrais apresentavam esse comportamento. O resultado foi que quando o velho cavaleiro retornou, ele disse apenas uma frase: "Aquele lugar é onde eu gostaria de me aposentar e viver o resto da minha velhice." Essa frase foi mais eficaz do que qualquer outra. Pode-se atuar por 1 mês ou 1 ano, mas será que se pode atuar por 3 ou 4 anos? Será que se pode atuar por toda a vida? Será possível alguém agir tão bem que até os agricultores olhem com respeito? Será possível alguém agir tão bem que nenhum refugiado queira fugir para o sul? Edmund olhou para o mapa. A área do território da Maré Vermelha havia sido colorida de vermelho, antes cinza esbranquiçada. Ele não queria admitir, mas também não podia negar. Louis havia alcançado o que sempre desejara, mas não conseguirá na juventude. Em apenas alguns anos, ele acolheu exilados, cultivou terras selvagens e uniu cavaleiros. Pelo menos sob o governo de Louis, aquelas pessoas viviam vidas que ele nunca fora capaz de proporcionar. Talvez sob o reinado de Louis XVI, as terras do norte experimentassem um renascimento. Ao pensar nisso, Edmund não pôde deixar de suspirar baixinho. Emily, ele murmurou. Ela era a mais inteligente, a mais teimosa e a que mais se parecia com a mãe de todos os seus filhos. Edmund tinha a intenção de não perturbá-la antes de morrer, de não perturbar aquela que estava gerando uma nova vida. Nessa peça teatral destinada ao fim, ele não queria que ela o visse envelhecer e definhar. Mas agora, de repente, ele queria vê-la. Esse pensamento não lhe saía da cabeça nos últimos dias. Entre a Maré Vermelha e a alabarda de gelo jaziam a lama e as ruínas da reconstrução pós-guerra e, ainda mais importante, as incessantes correntes frias das terras do norte. Dia e noite. Seria muito egoísta colocá-la em perigo. Mas ele ainda queria vê-la. Após um longo silêncio, Edmundo riu subitamente. A risada era como uma armadura enferrujada, produzindo leves ruídos metálicos na noite silenciosa. Não importa. Deixe-me ser egoísta pela última vez. Ele estendeu a mão, abriu a estante ao lado e com algum esforço puxou um compartimento secreto.
Lá dentro, uma carta, já lacrada, repousava silenciosamente. A cera de lacre vermelho clara ostentava o brasão da alabarda de gelo, e as bordas do papel da carta estavam ligeiramente amareladas. Ele já havia escrito essa carta mais de uma vez e a revisado mais de uma vez. Apenas 7 dias após o envio da carta, a carruagem de Maré Vermelha chegou aos portões da mansão Alabarda de Gelo, e a primeira a saltar da carruagem foi ainda a jovem teimosa, porém gentil, de quem ele se lembrava. Pai, chamou Emily com um sorriso, embora seus olhos estivessem um pouco vermelhos. Voltei. Edmund olhou para ela com os olhos semicerrados, não disse nada, apenas acenou levemente com a cabeça, e então estendeu sua mão velha e enrugada. Emily pegou-o delicadamente tal como fazia quando era criança. Nos dias que se seguiram, o interior da mansão Alabarda de Gelo finalmente ouviu risos após uma longa ausência. Emily trouxe doces, uma especialidade da Maré Vermelha. Helena preparou o chá pessoalmente, e o pequeno Isaac perseguia o gato que estava por perto. Edmund sentou-se numa cadeira junto à janela, como um observador silencioso, contemplando aquela cena que lhe parecia uma pintura saída de seus sonhos. À noite, Emily jogava xadrez com ele. Ela perdia de propósito, mas o pai dela percebia a farsa. Não pegue leve comigo, Edmund tossiu 2 vezes, mas esboçou um raro sorriso. Não preciso que você finja ainda. Ela apenas assentiu com a cabeça e sorriu, mas secretamente cerrou os punhos na manga. Louis também tinha vindo, mas desta vez ele permaneceu deliberadamente transparente sem perturbar ou chamar a atenção para si. Todas as questões necessárias já haviam sido resolvidas durante a noite no cânion dos ossos enterrados 6 meses antes, e por meio da correspondência secreta mantida durante esses 6 meses. Poder, promessas, rumo futuro, tudo já estava acertado. Portanto, ele não interrompeu de forma indelicada essa atmosfera familiar acolhedora. Ele escolheu ficar do lado de fora da casa, silenciosamente guardando, protegendo o homem que outrora fora o escudo das terras do norte, enquanto desfrutava dos últimos momentos de paz de sua vida, até a manhã do 7º dia antes do amanhecer. Emily foi até o quarto do pai e encontrou a porta entreaberta, a lareira ainda quente. Edmund, vestido com um hobby casual, sentou-se na cadeira de encosto alto junto à janela, segurando Isaac delicadamente nos braços. A criança ainda era pequena e dormia profundamente em seus braços. Sua mão enrugada sustentava delicadamente a cabeça da criança, como se protegesse uma faísca. Emily aproximou-se silenciosamente e encontrou seu pai com os olhos fechados e um sorriso sereno nos lábios. Ele não sentia dor, não sofria. Ele simplesmente, da noite para o dia, como uma águia idosa, se instalou silenciosamente na terra. Na manhã do 3º dia após o falecimento do duque, nos arredores da cidade da Alabarda de Gelo, nas colinas sudoeste da cidade velha, o cemitério dos Guardiões, era uma encosta silenciosa de pedra branca, cercada por floresta em 3 lados, voltada para as planícies nevadas ao norte, sepultando a linhagem de gerações da família Edmund. Nesse instante, todo o cemitério estava envolto numa névoa de neve. Parecia que o céu e a terra haviam baixado a voz, temendo perturbar a paz do adormecido. Não houve luto público, nem procissão de carruagens nobres distantes, nem obituários ou cânticos fúnebres estrondosos. Exatamente como ele desejava em vida. Tudo era mantido simples, organizado apenas pela mansão interna da Alabarda de Gelo, com a presença somente da família, representantes das 3 grandes ordens de cavaleiros, antigos subordinados e representantes dos oficiais da Alabarda de Gelo, além de alguns nobres das terras do norte ainda estacionados na região. Apenas algumas dezenas de pessoas. Todos permaneceram em silêncio diante do túmulo, ninguém disse nada, até mesmo a tosse parecia congelada em suas gargantas. O caixão foi esculpido em uma única peça de abeto negro das terras do norte. Simples, silenciosa, coberta com um tecido cinza áspero, como se tivesse nascido naturalmente das planícies nevadas e retornado à terra. Em pé diante do caixão de madeira presidindo o funeral, estava o sumo sacerdote ancestral dragão da cidade da Alabarda de Gelo. Um homem idoso com mais de 90 anos, vestia uma antiga túnica cerimonial azul escura e cinza prateada. Seu cajado ostentava inscrições antigas e fitas prateadas pálidas pendiam da ponta, dançando levemente ao vento a cada gesto trêmulo. Ele não declarou em voz alta, mas falou com voz rouca suavemente na neve silenciosa. Na fronteira mais gélida, ele ergueu sua espada acima da cabeça. No campo de batalha mais silencioso, ele defendeu até o último homem. Ele não era um homem perfeito, mas realizou tudo o que um súdito leal poderia fazer. O arquipreste parou, bateu com seu cajado, que pousou na neve diante do caixão. Hoje, ele não carregará mais fardos. Por coincidência, naquele instante, o vento pareceu parar repentinamente. Emily parou diante do caixão com a postura ereta e o abdômen saliente, como se usasse todas as suas forças para resistir ao vento frio e à dor. Seu rosto estava inexpressivo, pois ela era filha de um nobre das terras do norte, filha de Edmundo. Louis ficou ao lado dela, sem dizer nada, apenas segurando delicadamente sua mão. Sua mão era quente e firme, tal como nas inúmeras vezes em que o homem adormecido lhe oferecerá apoio. Lady Helena, segurando o pequeno Isaac, estava de pé em um canto. Ela vestia uma capa preta escura, sua expressão vazia, seu olhar desfocado, sua mente ainda presa à risada do marido de alguns dias atrás, sem ainda aceitar verdadeiramente o fato de que aquele homem havia falecido. E Isaac olhou para o céu, estendendo a mão para tocar um floco de neve que caía, mas não conseguiu pegá-lo.
Quando o sumo sacerdote terminou de recitar o último juramento, Ferran, o comandante dos Cavaleiros de Ferro Frio, avançou pela neve. Ajoelhou-se e pronunciou o juramento em voz alta. O Duque Edmund retornou à neve silenciosa. Juramos não trair sua vontade. Os Cavaleiros da Presa Quebrada, os Cavaleiros da Presa Prateada, os antigos subordinados de Ferro Gelado. Um cavaleiro após o outro tirou o capacete e ajoelhou-se na neve. Por fim, vários guardas pessoais do Duque ergueram lentamente o caixão e o colocaram na cripta de pedra previamente escavada. Não houve cântico fúnebre nem rufar de tambor, apenas o baque surdo do caixão de madeira encontrando lentamente o gelo e a neve. A cerimônia terminou e todos se retiraram em silêncio. Os cavaleiros se despediram um a um, retornando às suas guarnições, enquanto os antigos subordinados e oficiais se apoiavam mutuamente, saindo com expressões preocupadas. Helena conduziu Isaac para longe, seu olhar ainda voltando-se vagamente para o cemitério diversas vezes, e Emily permaneceu de pé, observando todos irem embora. Sua expressão era calma, ela até trocou cumprimentos com outras pessoas e consolou sua madrasta, até que ela retornou à mansão interior e empurrou a porta familiar do escritório. Por dentro, o quarto ainda conservava a aparência que tinha quando o Duque estava vivo. A velha cadeira de encosto alto ainda repousava junto à lareira, com um cobertor grosso sobre o encosto. E sobre a pequena mesa ao lado da cadeira jazia um vinho medicinal pela metade, com um relatório de inteligência desdobrado pressionado ao lado, com um canto ligeiramente dobrado. A lareira estava apagada, mas tudo ainda carregava o aroma persistente de seu pai. Seus ombros tremeram levemente. Então, como se um fio invisível tivesse se rompido de repente, Emily correu para a cadeira, escondendo o rosto profundamente nos braços. Só então soluços sufocados, reprimidos por tempo demais, escaparam do fundo de sua garganta, rasgando seus pulmões. Emily chorou até quase ficar sem voz, como se estivesse arrancando todas as emoções que a oprimiam nos últimos 6 meses. Nesse instante, uma mão quente repousou delicadamente em seu ombro. Em certo momento, Louis apareceu ao lado dela. Ele não disse nada, apenas sentou-se lentamente, abriu os braços e abraçou delicadamente sua esposa. Emily não se afastou nem sequer levantou a cabeça, deixando as lágrimas correrem livremente. E as emoções que haviam formado uma armadura rígida finalmente, com um aroma familiar, se desintegraram silenciosamente. A lareira reacendeu-se silenciosamente, pouco a pouco, iluminando a noite fria. Capítulo 312. Na primeira manhã após a morte do Duque Alabarda de Gelo, Emily entregou-lhe solenemente um documento lacrado com cera vermelha, endereçado a Louis Calvino. Papai escreveu isso pessoalmente, disse ela. Ele me pediu para entregar a você depois que ele morresse. Louis retirou lentamente a carta grossa. Era uma pilha de mais de 10 páginas, cuidadosamente organizadas como despachos militares, mas todas escritas de próprio punho pelo Duque. A seção introdutória detalhou os métodos de resposta aos desastres sazonais no território do norte. A segunda página descrevia os procedimentos de implantação dos 3 exércitos de Alabarda de Gelo e breves avaliações de caráter de seus comandantes. A terceira página continha estratégias detalhadas sobre como manter uma relação estável, embora desequilibrada, entre os nobres. A quarta página listava diretamente as fraquezas e as falhas inerentes de várias famílias nobres do território do norte. Ao todo, eram mais de uma dúzia de páginas, repletas de sua experiência em governança política e militar, incluindo até tabelas de proporções de ração para cavalos de guerra e rascunhos de sistemas de inspeção para provisões militares dentro do território. Na última página, não havia mais linguagem formal. Apenas algumas linhas rabiscadas, mas escritas com clareza, muito lentamente traço por traço. Estas são apenas as minhas experiências pessoais, podem estar desatualizadas, podem estar distorcidas. Você deve seguir as suas próprias ideias. Além disso, por favor, cuide bem da Emily e do Isaac por mim. Louis ficou em silêncio por um longo tempo, folheando cada página da carta e depois relendo-a desde o início. Alguns dos métodos de governo eram demasiado antigos, conservadores, complicados e com a profunda marca da antiga nobreza do império. Uma das páginas continha até mesmo conteúdo como distribuir carne ensopada durante festivais para apaziguar a população, o que Louis achou ao mesmo tempo divertido e exasperante. Contudo, na sessão militar, ele admitiu que nunca havia pensado nas coisas com tantos detalhes. Essa era provavelmente a essência da vida do Duque. Desdobramento no campo de batalha, ritmo de suprimentos, hierarquia de comando, gatilhos de resposta a crises, Louis extraiu muitas experiências cruciais disso. Mas, útil ou não, Louis viu nisso as expectativas do Duque em relação a ele e seu afeto sincero. Ele dobrou a carta com cuidado, achatou-a e a colocou em sua caixa de correio pessoal. A notícia da morte do Duque Edmund não abalou a terra como um trovão, mas sim caiu como uma silenciosa primeira neve, instalando-se delicadamente em todos os territórios do norte. O velho Duque, que havia guardado a fronteira por mais de 30 anos, acabou não sobrevivendo a este inverno. A notícia foi divulgada discretamente pelos assuntos internos da cidade da Alabarda de Gelo, sem luto público ou música em memória das vítimas. Mesmo com tanta descrição, era como uma espada velha e sem fio, que atravessava o coração de todos os nobres e cavaleiros do território do norte. Eles permaneceram em silêncio, não por medo, mas por respeito. Ele se apegou por tempo demais. Ninguém entendia o gelo e a neve do território do norte melhor do que ele. As muralhas de Alabarda de Gelo, ele as construiu tijolo por tijolo. Todos gozavam do favor desse duque, pois sabiam da grandeza do homem que ele representava. Mas nos mercados do território do norte, nas fazendas, nas entradas das minas, o obituário era apenas um pedaço de papel velho voando ao vento. A maioria dos plebeus mal vestidos apenas lançou um olhar rápido para aquilo, depois voltou indiferentemente aos seus gritos, ao trabalho de cortar lenha e ao transporte de carroças. O duque morreu.
Oh, sério? Aos olhos deles, o escudo do Império era algo muito distante, existindo apenas nas palavras daqueles que estavam no poder. Era apenas mais um lorde que havia falecido, e outro nome ocuparia aquele lugar, continuando a emitir decretos tributários. Entretanto, em várias partes do Império, diversos envelopes pretos vindos do norte chegaram discretamente. Pássaros vento veloz viajaram 1000 milhas, entregando-os pessoalmente a vários ramos da família Edmund, que estavam adormecidos há muito tempo. Entre eles estavam o Conde Edmund da cidade da Rocha de Acácia, o Visconde Edmund do deserto noroeste, um parente distante que servia como assistente de inteligência no exército do território do sul, e vários jovens ansiosos por herdar títulos. Ao abrirem as cartas, encontraram apenas algumas linhas breves e quase cruéis. Por meio desta, transfiro meu título para meu filho mais novo, Isaac. Com efeito imediato, todos os assuntos militares e políticos do território do norte serão geridos por Lord Louis Calvin, da Maré Vermelha, como governador interino. Não houve cordialidades, nem espaço para discussão, nem para cenários hipotéticos. Naquele momento, muitas ambições promissoras pareceram ter sido afogadas num balde de água fria. É claro que eles já haviam tido esses pensamentos. Quem não gostaria de se tornar o novo Duque Edmund? Especialmente agora com a Ordem dos Cavaleiros do Território do Norte ainda intacta, vastos feudos e o poder real vago. Mas precisamente por compreenderem a situação, não se atreveram a agir precipitadamente. Essas linhas secundárias sabiam muito bem, não tinham exército no território do norte, nem celeiros ou ouro para manter a alabarda de gelo funcionando. Se eles tomassem o poder à força, afundariam no fundo do mar, como pedras atiradas em um lago congelado. Então eles se mantiveram à distância, observando, esperando, mas não sem um certo escárnio interior. Uma mera criança, ousa desafiar o território do norte? Ele acha que vencer algumas batalhas pode controlar a fronteira do império? Absurdo. Aquele é o marido da Emily? Bem, não me admira. Exteriormente respeitaram os últimos desejos do duque, mas interiormente, eram como um bando de abutres pacientes. Aguardando a tempestade chegar, a avalanche soterrar as pessoas, Louis cometer erros, perder o controle e ser derrotado. Aguardando o dia em que a alabarda de gelo se transformasse em ruínas, para que pudessem descer em mergulho, despedaçar os restos mortais e se banquetear com ossos e sangue ainda quentes. Nos momentos finais de sua vida, o Duque Edmund deixou uma ordem em seu testamento. O título seria concedido a Isaac, que seria levado por sua mãe Helena para o território da Maré Vermelha para ser criado, tendo Louis como seu guardião, e retornaria à cidade da Alabarda de Gelo ao atingir a idade adulta. Os trâmites formais no papel eram totalmente banais, sem qualquer cerimônia grandiosa de investidura ou nomeações para o conselho familiar. Mas precisamente por isso, o poder do duque parecia ainda mais formidável. Assim, Isaac, com menos de 2 anos de idade, ostentava o título de Duque do Território do Norte, antes mesmo de aprender a andar a cavalo, e o cargo de governador interino recaiu sobre o jovem Lorde da Maré Vermelha. O governador e o tutor interinos não eram sucessores, mas todas as pessoas verdadeiramente inteligentes entendiam que o poder real havia caído nas mãos de Louis, e não nas da criança tagarela. É claro que Louis não havia sido formalmente nomeado o governador do Território do Norte, pela capital imperial, nem havia ocorrido qualquer cerimônia pública de posse. Ele se baseou nos documentos de poder real transferidos pelo antigo duque após sua morte. Utilizou 3 meses de suprimentos contínuos de grãos e sal provenientes das minas do território da Maré Vermelha e controlou a voz dominante na reunião de reconstrução do Território do Norte. Mesmo sem usar coroa, Louis já havia conquistado aproximadamente 70% do apoio político do Território do Norte. E a ferramenta mais afiada de Louis era, naturalmente, os dados coletados pelo sistema de inteligência diária, que convergiam para um mapa político quase frio. Aqueles que podiam ser convencidos foram marcados como utilizáveis com estratégias e necessidades associadas. Aqueles com pouca determinação ou segredos obscuros eram considerados para se ter cautela. Os observadores ficaram sem resposta na coluna plano a ser determinado após a evolução da situação. Louis não tinha pressa em expurgar nem em bajular, porque ele sabia que, com 70% de apoio, os 30% restantes tinham apenas uma opção: silêncio. É claro que o início de tudo isso não foi um caminho trilhado pessoalmente por Louis, mas ele nunca negou que a pessoa que realmente o possibilitou sentar-se nesta cadeira foi o falecido duque. Foi ele quem, antes de morrer, enviou cartas uma a uma, abalando aqueles poderosos ramos da família. Foi ele quem antecipadamente concedeu o poder real, preenchendo silenciosamente o vácuo de poder no território do norte. Foi ele quem, com seu nome após a morte, protegeu Louis de inúmeros olhares inquisitivos. Louis compreendeu que aquela não era uma simples herança, mas uma dívida de gratidão tão pesada que poderia quebrar sua espinha dorsal. Ele ficou grato. Na terceira manhã após a morte do duque, cidade da Alabarda de Gelo ainda estava coberta de neve não derretida. Louis convocou uma reunião muito breve e a portas fechadas no centro da cidade, onde fica a sede da Alabarda de Gelo. Não havia observadores nem funcionários civis, apenas 3 presentes, os 3 comandantes da Ordem dos Cavaleiros, lâmina quebrada, ferro frio e presa de prata. O local da reunião era um antigo salão de pedra, com uma longa mesa que o atravessava e um braseiro que ardia fracamente. Sentado mais perto de Louis estava o comandante Remore da lâmina quebrada.
Ele esboçou um leve sorriso, como se tivesse aguardado esse momento por muito tempo, e acenou com a cabeça em sinal de concordância. Obedecemos a você. O velho duque disse isso antes de morrer, e já estamos familiarizados com o seu ritmo. Essa legião havia sido entregue pessoalmente a Louis pelo Duque Edmundo há meio ano. Após meio ano de esforços de Louis para conquistá-los, eles haviam se tornado um dos braços militares mais estáveis da Maré Vermelha. Louis não precisou repetir seus agradecimentos, apenas acenou levemente com a cabeça, como uma promessa. Sentado no meio estava o comandante Ferrand, do Ferro Frio, vestido com uma rígida armadura de ferro, sua postura imponente como uma montanha. Seu tom era firme. O velho duque nos disse para proteger o jovem lorde, e nós o protegeremos até que ele possa montar a cavalo sozinho. Essa era a mais disciplinada das legiões, executando as ordens de Edmundo com devoção quase obsessiva, e desta vez não foi diferente. Louis apontou para o mapa sobre a mesa com um tom gentil. Então, peço que acompanhe Lady Emily e o jovem mestre Isaac para o sul, até o território da Maré Vermelha. Ferrand não apresentou objeções, limitando-se a fazer uma leve saudação com um tapa no peito, conforme o último testamento do duque. Sentado na extremidade mais distante estava o comandante Ocher da Presa de Prata. Ele permaneceu em silêncio por um longo tempo, depois finalmente falou lentamente. Estamos dispostos a seguir ordens, mas, se possível, ainda desejamos proteger a Alabarda de Gelo. Ele não estava mentindo, nem estava contando toda a verdade. Mas Louis já havia compreendido tudo claramente através do sistema diário de inteligência. Essa ordem de cavaleiros manteve sua vontade independente e tinha suas próprias inclinações políticas, e o comandante, em particular, nutria muitas hesitações em relação às políticas de Louis. De forma mais prática, seus números e famílias eram numerosos, e Louis não tinha nenhuma intenção real de levar toda a legião para o território da Maré Vermelha. Alojamento, rações e estabilidade moral eram todos problemas. Ele sorriu, seu tom gentil porém certeiro. Então Presa Prateada guardará a Alabarda de Gelo. Ocher então se levantou e fez uma reverência, aceitando em silêncio. Ele ganhou prestígio e manteve a independência de sua unidade principal. E Louis astutamente manteve essa variável potencial fora da periferia estratégica. A reunião terminou sem discussões ou gritos. Somente uma lenta reconstrução da ordem e a consolidação do poder por um guardião temporário. Assim, o comando temporário das 3 grandes ordens de cavaleiros, Lâmina Quebrada, Ferro Frio e Presa de Prata, passou oficialmente para as mãos de Louis. Até que Isaac Edmund atingisse a maioridade, o que levaria mais ou menos 12 anos, Louis poderia fazer muitas coisas por meio desses cavaleiros. Duque Simons, patriarca de uma das 8 grandes famílias do Império, estava de ótimo humor ultimamente, sem aparentar ser um velho raposa envelhecido. Vestido com um manto familiar roxo escuro bordado a ouro, e segurando um cetro de marfim, seu sorriso era como se pintado com mel. E até mesmo alguns fios de cabelo branco pareciam ter recuperado a jovialidade. Já haviam se passado 6 meses. O imperador Ernest August e sua primeira legião, a Legião Sangue de Dragão, e a Guarda Imperial, todos estavam sem notícias há meio ano. Durante esse semestre, a capital imperial esteve turbulenta. O Conselho do Trono do Dragão aparentava calma na superfície, mas em privado. O centro do poder havia mudado diversas vezes. Ele, que originalmente era o mais próximo da capital imperial dentre as 8 grandes famílias do Império e o mais oprimido pelo imperador, finalmente pôde respirar aliviado. Como estão indo os preparativos para o quarto príncipe? Perguntou ele casualmente. Encontrei-me secretamente com 3 marqueses e a reação deles foi positiva, respondeu Odd, inclinando a cabeça. Muito bom. Continuem recrutando pessoas, deixem que elas se adaptem aos poucos a um império sem Ernest. Nesse instante, um jovem atendente bateu à porta e entrou, trazendo consigo uma carta lacrada. Vossa Graça, as últimas notícias do território do norte. O Duque de Alabarda de Gelo, Edmund, faleceu devido a uma doença. O ar pareceu congelar naquele instante. Simons olhou para a carta, pegou-a, abriu-a e examinou rapidamente o seu conteúdo, com as sobrancelhas ligeiramente arqueadas. Ele finalmente se foi, aquele velho teimoso, disse ele suavemente. Na verdade, ele já sabia da grave doença de Edmund há muito tempo. A impressão que ele tinha de Edmund era complexa. Por mais de 30 anos, ele defendeu praticamente sozinho toda a fronteira do território do norte, resistindo a bárbaros, pragas de insetos, rebeldes e até mesmo expurgos judiciais. Ele admirava sua lealdade, mas também o considerava muito tolo. Ele lutou e morreu pelo Império a vida inteira, e agora a família Edmund ficou apenas com algumas figuras periféricas, disse Simons, balançando a cabeça e soltando uma risada. Então, quem é o novo duque do território do norte? Perguntou ele, indiferente. Trata-se de sua graça Isaac, um bebê de 1 ano e meio, disse Odd, fazendo uma pausa e baixando um pouco a voz ao transmitir a informação. Um bebê? Simons largou a carta, lançando-lhe um olhar como se estivesse assistindo a uma farsa. Afinal, quem está realmente no poder? De acordo com informações da inteligência do território do norte, trata-se de Louis Calvino, que atualmente detém considerável poder militar e político. Calvin? Qual filial de Calvin? Simons franziu a testa. Ele é o 8º filho do Duque Calvino, que foi enviado ao território do norte para trabalhar no desenvolvimento da região. Ele se casou com a filha do Duque Edmundo, respondeu Odd com cautela. Simons recostou-se subitamente na cadeira, batendo levemente com os nós dos dedos no encosto. Então a família Calvin agora controla simultaneamente o sudeste e o território do norte? Teoricamente, o território do norte ainda pertence nominalmente a Edmund, mas todo o poder real foi confiado ao Visconde Louis. Um silêncio sutil e incomum pairava no ar. A família Calvin, uma das 8 grandes famílias do Império, já era poderosa e agora, por meio de casamentos, havia tomado o vasto território do norte em suas mãos. Se o imperador ainda estivesse vivo e a capital imperial estável, tal coisa seria impossível. O Duque Calvino realmente tinha métodos excelentes.
Ele lembrou o decreto de expansão do território do norte de alguns anos atrás. Naquela época, ele também havia enviado alguns membros da família para o território do norte para treinamento, 2 sobrinhos e um terceiro filho biológico. Infelizmente, todos morreram misteriosamente naquele incidente da maré de insetos. Foi realmente um caso de pessoas levadas à raiva por se compararem com os outros. Simons ficou parado diante do mapa por um longo tempo, movendo lentamente o dedo de sudeste para a alabarda de gelo batendo levemente, como se confirmasse uma certa realidade. O 8º filho da família Calvin, ele riu, meio zombaria, meio espanto, quem diria, quem só pensava em ter filhos, conseguiu produzir mais um talento. Um instante depois, o sorriso foi desaparecendo lentamente. No entanto, Louis Calvino ainda não é o governador do território do norte, não é? Sim, Odd assentiu imediatamente. Atualmente, ele é apenas um agente guardião, oficial de Sua Alteza Isaac. Embora muitos nobres do território do norte o apoiem, ele não possui um título formal de propriedade da capital imperial. Simon sorriu, então vai ser interessante. A ausência de uma capital imperial significa que tudo é temporário e ilegítimo, e lembro-me também de que existe um príncipe imperial no território do norte. Capítulo 313. A névoa da manhã ainda não havia se dissipado completamente, e as janelas da mansão Torre da Pipa refletiam seu brilho fugaz. Eleanor Calvin sentou-se diante de um espelho, permitindo silenciosamente que sua criada penteasse seus cabelos. Seu vestido de gala era meticulosamente sobreposto, e os botões dourados sob o cetim azul estavam perfeitamente alinhados. Seu olhar recaiu sobre uma fina folha de documentos informativos estendida em um canto da penteadeira. Com um simples piscar de olhos, ela se lembrou silenciosamente dos 17 relatórios secretos entregues na noite anterior. O Ministério das Finanças realizou uma reunião a portas fechadas ontem à noite, o tema é desconhecido. O regente estabeleceu novos procedimentos para visitantes no palácio. Até mesmo seus cavaleiros pessoais precisam de várias aprovações para se aproximarem dele. A censura invadiu o 9º salão no centro da cidade, e deteve um cavaleiro que antes pertencia à família Erlan. Sua identidade é desconhecida. Eleanor não franziu a testa. Até mesmo o sutil movimento de sua testa permaneceu tão calmo como sempre. Apenas sua postura estava um pouco mais ereta do que o normal. Meio ano não era pouco tempo, a situação estava começando a mudar. Algumas pessoas começaram a ficar inquietas e a fazer pequenos movimentos. Mas essas sondagens ainda eram clandestinas, sutis, cautelosas e ainda não ultrapassavam os limites, como um primeiro passo cuidadoso em um rio congelado. Ao que parecia, os nobres da capital imperial ainda conservavam um mínimo de paciência. Após se vestir, Eleanor, cercada por guardas, dirigiu-se à sala de jantar, olhando pela janela. Uma fila de pássaros velozes sobrevoava a capital imperial, voando para vários lugares. Essa cena se repetia há meio ano. Ao chegar à sala de jantar, o chá verde, delicadamente perfumado, estava quente, e uma criada colocou gentilmente torradas com geleia de damasco à sua frente. Eleanor segurou a colher de prata, mexeu o líquido 2 vezes, mas não tomou um gole. Seus pensamentos continuavam a fluir, como uma corrente subterrânea lenta, porém incessante, entrelaçando-se silenciosamente em sua mente. Hoje, o Conselho do Trono do Dragão se reuniu novamente. O assunto havia sido anunciado uma semana antes, a morte do governador do território do norte, Duque Edmund. Eleanor fechou os olhos, não por choque mas por luto por um antigo adversário, um antigo aliado. Quantos nobres havia agora que poderiam jurar lealdade incondicional ao Império? Edmund era um deles. Ele merecia o título de escudo do Império. Ele defendeu a cidade mais ao norte do Império até sua morte, uma pena. O que a surpreendeu, no entanto, foi o jovem que sucedeu Edmundo como governante de facto do território do norte, Louis Calvino. Eleanor mal se lembrava desse sobrinho antes de ele ir para o território do norte. Mas agora, com pouco mais de 20 anos, ele havia se tornado a pessoa mais poderosa na fronteira norte do Império. Após a morte de Edmund, o poder no território do norte foi transferido para ele quase sem interrupções. Eleanor nunca foi de elogiar levianamente, mas desta vez, não pôde deixar de suspirar em seu coração. De fato, as novas ondas empurram as antigas. Os resultados da última grande batalha ainda não haviam sido totalmente definidos. E o dever dela hoje era garantir que ele tivesse direito à sua parte. Não apenas a confirmação do status do território da Maré Vermelha, mas pelo menos uma promoção na nobreza. Essa foi uma tarefa que seu irmão mais velho, o atual chefe da família Calvin, havia confiado pessoalmente a ela. Serviu tanto para o planejamento estratégico da família quanto para garantir uma coroa que conferisse a Calvin poder futuro no território do norte. E a instrução, formulada de maneira casual na carta, ainda ecoava em sua mente. Se houver oportunidade, mencione a questão do título de nobreza, mas não force a barra. O coração de Eleanor se comoveu com um pensamento sutil. O comportamento do irmão dela estava se tornando cada vez mais interessante. Ele queria uma fatia do bolo do território do norte, mas não estava disposto a correr nenhum risco para obtê-la, nem mesmo se comprometendo verdadeiramente com Louis. Sua mensagem implícita era muito familiar. É melhor se pudermos obter alguns benefícios, mas não tem problema se não pudermos. Não devemos investir ouro e prata de verdade naquela terra congelada e rachada. Será que isso aconteceu porque ele não queria que Louis se afastasse demais do seu controle? Ou será que desde o início ele não considerou o território do norte um lugar que valesse a pena investir a longo prazo? Os pensamentos do irmão dela eram sempre difíceis de adivinhar, e ela não precisava conhecê-los de qualquer forma. Eleanor tirou as luvas e saiu da residência com passos leves. O vento desta manhã ainda cortava o ar, e as bordas de sua capa se agitavam levemente.
A carruagem atravessou a névoa matinal no centro da capital imperial e entrou na Avenida da Escadaria Dourada, ladeada por estátuas de cavaleiros de bronze. Para além da janela da carruagem, a majestosa cúpula do Salão dos Ministros era vagamente visível, como as costas de uma besta gigante adormecida, silenciosa e solene. Eleanor permaneceu sentada em silêncio na carruagem, com o rosto inexpressivo, mas uma leve ondulação de emoção brilhou em seus olhos. Há 6 meses ela também havia ido ao Salão dos Ministros, envolta em uma capa que simbolizava a família Calvin. Naquela ocasião, Sua Majestade o Imperador presidiu pessoalmente a reunião. O incenso de sangue de dragão perfumava o salão, e sob a pressão imperial quase sufocante, ninguém ousava falar mais do que 10 frases. Naquela época, Eleanor era meramente uma porta-voz, simplesmente lendo as opiniões do irmão. E quanto ao resultado? Naturalmente o imperador decidiria. Eleanor ajeitou as luvas, um sorriso cansado surgindo em seus lábios. E agora ela não só podia falar, como também influenciar o rumo da reunião, agindo verdadeiramente como um representante das 8 grandes famílias, envolvendo-se em confrontos acirrados com vários outros representantes. O imperador havia partido, a velha ordem afrouxada. Este era o palco para os políticos. A carruagem parou e ela desembarcou lentamente, passando por camadas de guardas e estandartes dourados, entrando no Salão dos Ministros em meio ao eco dos sinos da manhã. O Salão dos Ministros continuava tão solene e eterno quanto se dizia. Este salão de assembleia, semelhante a um templo e construído com uma enorme cúpula de pedra, tinha gigantescos lustres alquímicos suspensos no teto. Chamas azuis ainda jorravam do centro dos anéis, tendo ardido por 373 anos sem jamais se extinguir, simbolizando a vontade eterna do Império. As 4 paredes do salão estavam incrustadas com 12 emblemas ancestrais que simbolizavam a glória do antigo império, desde o escudo de dragão despedaçado da cidade do sopro do dragão até a lança crescente da cordilheira do vento fantasma. Todos eram monumentos petrificados de milênios de linhagens sanguíneas. Ao sentar-se lentamente, ela examinou os emblemas que conhecia tão bem, sem sentir reverência, apenas ironia. Afinal, hoje em dia, a maioria desses descendentes de nobres, símbolos da chamada ordem, tinham facas escondidas nas mangas. Nem mesmo a chama eterna conseguiu suprimir essas ambições inquietas. E o trono imperial estava vazio. Mais precisamente, o trono imperial de obsidiana, esculpido em um único pedaço de obsidiana, ainda estava lá. Ele ficava no degrau mais alto do salão, como um deus observando os mortais. Mas, desde o desaparecimento do imperador Ernesto Augusto, ninguém se atreveu a sentar-se ali. O primeiro príncipe, o regente nominal do império, agora estava simplesmente sentado em uma cadeira alta no centro da longa mesa, o rosto pálido, a respiração fraca, o olhar quase desfocado. Eleanor olhou para ele por um instante, e um relatório secreto recente lhe veio à mente. Alguém tentou envenenar o regente sem sucesso. Detalhes desconhecidos. Considerando seu estado atual, era provável que fosse verdade. Em apenas 6 meses, algumas pessoas não conseguiram se conter. As coisas estavam progredindo mais rápido do que ela imaginava. Dentro do grande salão, o aroma de sangue de dragão já não impregnava o ar. Aquela fragrância rica, nobre e poderosa havia, em algum momento desconhecido, se dissipado completamente. Em seu lugar, havia um cheiro invisível e mofado de poder, a aura úmida de várias forças em plena atividade. Eleanor passou pela longa mesa e sentou-se no lugar reservado para a família Calvin. Ela não abriu imediatamente os documentos à sua frente, nem acenou com a cabeça para nenhum conhecido. Simplesmente repousou o dorso da mão sobre a luva branca como a neve. Seu olhar percorria da esquerda para a direita, abrangendo todos os presentes. Ela estava observando e recordando. Há 6 meses, Eleanor também se sentou a esta mesa, inclusive na mesma posição. Naquela época, o imperador ainda estava presente, e todos eram 100 vezes mais cautelosos do que agora. E agora? Aqueles que antes apenas ousavam baixar a cabeça, gaguejando e fingindo-se de surdos diante do imperador, agora sentavam-se mais eretos e falavam mais alto uns que os outros. Especialmente aqueles nobres representantes dos territórios ocidentais e meridionais do império, cujas terras ficavam distantes do centro. Antes cautelosos, agora tinham olhares penetrantes e sorrisos radiantes. Em contraste, a maioria dos outrora formidáveis representantes da facção dos funcionários civis agora apresentava um aspecto abatido, com olheiras profundas. Mas do censorado, era uma exceção, permanecendo sentado tão ereto quanto uma escultura de gelo, como se estivesse pregado à cadeira. O número de funcionários civis está diminuindo, e os poderes locais estão se expandindo. Essa foi a conclusão mais clara de Eleanor naquele momento. Com a ausência do imperador, o Salão dos Ministros deixou de ser um palco de autoridade e tornou-se uma longa mesa para cortar carne. Alguns estavam ansiosos para experimentar, alguns mantiveram-se firmes, alguns fingiram compostura. O olhar de Eleanor percorreu a cadeira do regente. Aquela figura frágil ainda tentava manter a postura, tão silenciosa como sempre, e tão insignificante como sempre. Isto não é um conselho do trono do dragão, é um campo de caça ao poder. Eleanor pegou sua xícara de chá quente e tomou um pequeno gole. E ela não era também uma caçadora? Nesse instante, passos fracos, quase imperceptíveis, quebraram o silêncio tenso entre os nobres. O grande mordomo imperial Lin Zé emergiu lentamente das sombras. Seu rosto era magro, seus passos silenciosos, porém impossíveis de ignorar. Mesmo com o imperador ausente por meio ano, este velho continuou a cumprir diligentemente seu dever como porta-voz da vontade imperial. Eleanor baixou a cabeça delicadamente com o olhar sereno. Ela não era próxima do grande mordomo, mas não podia deixar de demonstrar respeito. Este era um chefe da casa privada que serviu sob 3 imperadores sem ser substituído, e que, segundo rumores, tinha quase 200 anos. Mesmo agora com o trono do dragão vago e o império sem um líder, quando Lin Zé desenrolou o pergaminho de seda de Mitril, o salão dos ministros permaneceu em completo silêncio até que ele começasse a ler. Primeiro ponto da pauta.
Confirma-se o falecimento do governador do Território do Norte, Duque Edmund, que sucumbiu à doença após ser ferido na Batalha do Cânion dos Ossos Enterrados. Suas realizações ao longo da vida, a estabilidade de sua administração e suas contribuições para a defesa das fronteiras do Império contra desastres bárbaros são aqui reconhecidas com a Grande Ordem Imperial do Mérito. No entanto, após seu falecimento, existe um vácuo na liderança militar e política do Território do Norte. A província atualmente não tem um sucessor, e os arranjos para a sucessão precisam ser deliberados. Em volta da longa mesa dos nobres, um leve farfalhar surgiu. Enquanto alguns nobres viravam delicadamente os documentos oficiais em suas mãos ou tentavam disfarçar suas expressões de agitação. Item 2 da pauta. Lindsay continuou a ler sem esperar que o eco se dissipasse. Com relação às conquistas e recompensas pela Batalha Desastre Bárbaro no Território do Norte, o Gabinete de Elogios da Capital Imperial, o Ministério de Assuntos Militares e a Censura apresentaram uma revisão consolidada. As condecorações serão avaliadas com base no mérito militar, na estabilidade e nas contribuições logísticas. Entre elas, a Ordem dos Cavaleiros Independentes do Território do Norte, a Ordem dos Cavaleiros Imperiais e outras unidades tiveram um desempenho excepcional e estão incluídas na lista de consideração para premiação. O tom de Lindsay não era nem alto nem baixo, como se ele estivesse simplesmente dissecando um cadáver congelado e lendo sua história. Por fim, ele enrolou lentamente o pergaminho de papel de Mithril. A reunião começou oficialmente. No início da reunião, vários marqueses da fronteira propuseram sucessivamente algumas sugestões inócuas, como, por exemplo, reconstruir o sistema postal do Território do Norte, erguer monumentos para aqueles que morreram no Território do Norte e conceder isenções fiscais limitadas para o Território do Norte. Algumas foram aprovadas rapidamente, enquanto outras foram arquivadas por necessitarem de avaliação adicional. Os nobres representantes comportaram-se com cortesia, em tom respeitoso, como se ainda se tratasse de um império ordeiro e estável. Toda a reunião transcorreu em um clima tranquilo. Ninguém mencionou proativamente o cargo vago de governador no Território do Norte ou a distribuição de poder no pós-guerra. Essa era a fase lenta esperada. Eleanor Calvin sentou-se em silêncio num canto da longa mesa, com as pálpebras semicerradas, aguardando calmamente. De repente, uma voz calma, porém ponderada, quebrou o silêncio. As conquistas e as contribuições de Lord Louis no pós-guerra são evidentes. Não deveria ele receber uma medalha e uma menção honrosa? Todos os olhares se voltaram para o orador, o Marquês Achille, o nobre idoso e moderado da província do Sudoeste, aparentemente sem parentesco com a família Calvin. Mas naquele momento, ele estava falando por ela. Um brilho quase imperceptível passou pelos olhos de Eleanor. Essa foi a oportunidade que ela conseguiu ao visitá-lo pessoalmente e em segredo alguns dias antes, em troca de receita tributária dos portos do Sudeste. E esse era o principal objetivo dela nessa viagem, para garantir o título de Conde Imperial para Louis, sem envolvê-lo na luta pelo poder. Afinal, seu sobrinho Louis era muito jovem, mal tinha 20 e poucos anos, e vinha de uma família nobre pioneira. Em apenas 4 anos, ele ascendeu de um barão desconhecido ao atual governante de fato do Território do Norte. Se ele também recebesse o título de governador imperial, isso só o exporia aos olhares invejosos e odiosos de todos. Ao não mencionar a palavra proibida governador e usar apenas méritos de batalha e promoção a títulos de nobreza como ponto de partida, na atual estrutura de poder caótica do Império, esse era o passo mais longe que ela poderia dar. Contanto que essa proposta não fosse rejeitada, mesmo que ninguém a apoiasse, sua missão estaria meio cumprida. Acima dos degraus imperiais, o regente, o primeiro príncipe, apoiava-se no braço de ébano, o rosto pálido, os olhos sombreados. Ele não era um homem que pudesse tomar decisões, pelo menos não agora. Ele apenas inclinou ligeiramente a cabeça e sussurrou algumas perguntas para a atendente real Lindsay que estava ao seu lado. Lindsay inclinou-se para frente e sussurrou em seu ouvido. Ninguém soube o que ele disse. Poucos instantes depois, o regente, segurando-se na borda da mesa, levantou-se com dificuldade, a voz fraca, mas ainda tentando manter a compostura real. Louis Calvino, por seus valentes serviços na campanha do Território do Norte, recebe, por meio deste documento, o título de conde. O salão estava silencioso. Em seguida, ouviram-se alguns aplausos tímidos, não entusiasmados, mas ninguém se opôs. Contudo, muitos nobres exibiam expressões frias com um desdém oculto nos olhos. Conde, promovido de novo? Apenas 4 anos, e o atalho para os nobres pioneiros é realmente rápido. Só por defender uma fortaleza bárbara, ele ganha uma promoção nobre. Parece que tempos difíceis são bons para subir na hierarquia. Mas esqueça o Território do Norte, aquele lugar congelante não vale nem alguns trocados. Ser um barão no sul talvez seja até mais confortável do que ele. Eles riram por dentro. Eles não se opuseram à promoção de Louis, mas expressaram seu desprezo de inúmeras maneiras. Sempre menosprezaram os títulos de nobreza no Território do Norte. Eleanor enxergou tudo com clareza, mas manteve sua postura neutra de observadora, apenas acenando levemente com a cabeça, como se agradecesse a sua majestade por sua benevolência. Mas, lentamente, ela soltou um suspiro de alívio. Missão cumprida. Embora o cargo de conde não fosse o de governador, representava um salto de nobreza provincial para investidura imperial. Significa que Louis havia adquirido legalmente a autoridade para realizar transferências provinciais e para qualificar militares para cargos de chefia. A família Calvin havia colocado esta peça de xadrez no novo tabuleiro. Mas quando ela estava prestes a beber um gole de vinho com calma e comemorar essa vitória parcial, uma voz abrupta interrompeu seu momento de descontração. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado.
Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!